Geladeira Podcast. Meu nome é Ariela Dutra, sou nutricionista e host desse podcast. E antes de iniciar esse episódio, eu quero falar com você que está assistindo esse episódio, está iniciando o hábito de assistir podcasts. Esse podcast, ele traz histórias reais de pessoas interessantes que contam a sua vida através da sua alimentação. Então, é um podcast de alimentação e comportamento. Então, se inscreve no nosso canal, no YouTube, no Spotify, segue a gente e acompanha. Os episódios são semanais e as histórias reais estão aí para você assistir e acompanhar. Hoje, eu vou conversar com uma pessoa, eu vou apresentar aqui ela. É um empreendedor do ramo da tecnologia e sustentabilidade, formado em administração pública pela UDESC e ESAG, foi vereador de Florianópolis por 2 mandatos, recordista de votos em Santa Catarina, já foi candidato a prefeito de Floripa, trazendo a pauta transportes marítimos e transparência. Hoje é candidato a deputado estadual por Santa Catarina. Além disso, ele é surfista, cuida dos oceanos e da natureza, é pai de pet e ama arroz com feijão. Seja bem-vindo, Pedrão. Valeu! Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Como tu fala bem, né? Tava aqui admirado. Nossa Senhora! Que massa, que legal. Muito obrigada pelo elogio, porque eu sou nova nessa área de podcasts. Não, tá mandando bem demais. E então, podcast é legal porque é mais descontraído, assim, né? A gente pode falar da forma como fala na rua, não tem que medir muitas palavras. E achei muito bacana, parabéns. Isso é muito bom, né, Pedrão? Principalmente você sendo um candidato, a gente vê que na política existia antigamente aquela coisa de... E existe talvez ainda, não sei, que eu não assisto mais TV muito. Mas assim, de falar, né, assim, quadradão, coisas que pode que não pode. Quadradão, debate, essas coisas assim. E um podcast dá mais liberdade de falar as suas ideias sem aquele engessamento que às vezes rola, né? Total. E na política é bacana porque consegue adaptar a linguagem, né? Tem alguns momentos, reuniões assim mais sérias, mais formais, que aí tem que usar um português mais correto. E Sim. Dependendo da reunião ou grupo de pessoas, tem que falar a linguagem mais simples, né? Sair daquele politiquês, daquela linguagem mais técnica e explicando de uma forma bem direta. Então é muito importante também. A rede social ajudou muito, assim, fez com que o político falasse mais o que as pessoas entendessem. E não apenas o mostrar que tem conhecimento ou que... Enfim, é simplicidade, o menos é mais, né? Hoje, acho que essa é a regra, o menos é mais. Exatamente. Eu vejo isso por mim. Quando eu comecei o Geladeira, muitas pessoas me falavam assim, por que você não traz nutricionistas para falar sobre tipos de dietas que funcionam, que não funcionam e tal? Eu falei assim, cara, se eu quero falar com pessoas, eu tenho que conversar com pessoas que comem. Porque o nutricionista, ele vai ficar falando nutricionistês, eu vou ficar aqui falando nutricionistês. E quanto mais a gente puder humanizar os temas, tanto política como alimentação, tornar uma coisa mais palpável, que a pessoa entenda a aplicabilidade daquilo, né? Sim. Fica muito mais fácil de entender e até de fazer escolhas. Não, e gera empatia, né? A pessoa que está do outro lado fala, pô, legal, meu alimento é parecido, ou meu físico é parecido, ou pensa igual, ou sou totalmente antagônico a isso, mas gostaria de entender o porquê que nele funciona dessa forma, em mim não. Exato. E aquilo que a gente estava conversando, né? Eu, por exemplo, eu como muito, assim, o tempo inteiro eu tô comendo. A Cal fica apavorada, né? Fala, meu Deus, porque a gente janta, eu termino a minha, sobrou dela eu pego, sobrou do João Vitor eu pego, e eu não gosto de ver desperdício, em especial de comida. Então sobrou, eu vou, vem pra cá, vem pra mim. E acabo comendo bastante. E o meu corpo, ele funciona muito melhor, eu testei isso já, quando eu como de 3 em 3 horas, ou com uma certa constância, sabe? Com Sim. curtos espaços de tempo. E quando eu faço um jejum mais longo, que é o meu caso agora, o meu corpo responde de um jeito totalmente diferente. Eu sinto que ele guarda e me engorda, sabe? Guarda energia, me deixa mais inchado, não fico mais naquela velocidade toda. Interessante, né, Pedrão? Porque isso daí pode ter uma explicação na tua história de vida, tá? Agora eu tive um insight, pensei logo na tua infância até, queria que tu me contasse como que era a tua alimentação na infância. Tu tens irmãos? Como que era em casa? Cara, lá em casa era assim, minha irmã era mais velha, minha mãe trabalhava o dia inteiro na rua, sabe? Trabalhava no banco, daí à noite tinha mais um restaurante que ela tocava, e a minha irmã que acabava cozinhando e tal, me criou durante muito tempo. E a minha irmã era chata com comida. Eu era, até meus 5, 6 anos, eu era magrinho, todo certinho, comia normal.
Depois disso, lá em casa foi uma dieta de vai ficar forte, vai ficar forte. E o forte ficou gordinho. E dos 7, 8 anos até meus 12, eu fui bem gordinho. E comia tudo quanto era porcaria. Comia, assim, bastante coisa boa. De manhã cedo eu lembro que era a comida que eu mais gostava. Era banana amassada, 3 bananas amassadas, mel, aveia, e aí tinha que ter a gordura junto, que era a besteira, que era a farinha láctea. Farinha Que láctea. era o que ajudava a quebrar tudo. E aquilo foi ficando uma bomba. Então, era isso, ou um misto quente com um copão de Nescau, sabe? Era o que eu comia. Dia sim, dia não, era isso. Meio-dia, pratão de arroz com feijão, carne, salada, batata frita que tinha. E aí, lanche no colégio. Salsicha, coxinha, copo de refri. O que desse pra comprar ali. E à noite, uma pizza quase que inteira daquelas congeladas. Eu comia muito, assim, sempre fui muito engraçado, comilão, né? Que você me falou do café da manhã, banana, aveia, leite em pó e o mel. Farinha láctea, né? E, cara, essa base alimentar, ela funciona diferente para diferentes tipos de metabolismos, assim, de biotipo, né, de corpo. Porque o meu namorado, ele passou a vida inteira baseado nisso aí no café da manhã, ó, na adolescência. E era assim, aquele mal que não engordava. Aquela pessoa magra, criança, pô, tá magrinho, não sei o que, né? E assim, até hoje, não ganha peso. Come, né? É o biotipo mais magro, né? E pra ti, funcionou diferente. Então, pra você ver como, às vezes, não importa exatamente a comida, mas sim quem tá comendo, né? Fato, faz sentido. O Ariel, que trabalha comigo, a gente até tava comentando dele, ele come mais do que eu, muito mais, assim, ó, umas 2 vezes mais do que eu. É apavorante ver ele comer. Porque eu já saio satisfeito e meu prato não é pequeno. E o dele dá 2 vezes o meu. E ele, daqui a pouco, terminou o almoço, ele já tá emendando uma barrinha de cereal, dá mais 1 hora, 1h30, ele já tá comendo outra coisa. Daqui a pouco come de novo. Eu falei, meu Deus, Ariel, pra onde vai essa comida toda, cara? Perna oca. E magrinho. Uhum. Dá, às vezes, até uma invejinha, assim, né? Falar, porra, deixa eu comer bastante, assim, e ficar magro. Porque, no meu caso, se eu como muito e não treino, aí prepara, né? Vira em gordura. Muda a composição. Vira rápido. Mas se como muito e treino, fica forte. Fica legal. Mas é do biotipo, assim, né? Eu sinto muito que eu sempre fui muito do esporte e logo, quando terminava de me exercitar, por exemplo, eu não sentia fome. Eu sentia muita sede. Mas 2 horas depois eu tava assim, ó, sedento por comida. E eu já tenho amigos, como o Ariel, termina de fazer um exercício físico, uma academia, um treino de crossfit, que seja, já tem que logo comer. E eu não consigo, pra mim é líquido. Terminou, é líquido. Porque talvez você desidrate rápido no exercício, transpira muito. Fato. Eu transpiro bastante, assim, muito mesmo. E daí tá relacionado com isso. Então, quem transpira mais, né, quem tem esse metabolismo mais quente, que a temperatura eleva mais rápido, pra desacelerar o motor, né, pra dar uma resfriada, logo em seguida, depois do exercício, precisa de mais hidratação. Então, faz sentido. Legal, né? Faz sentido. Legal que é diferente pra cada pessoa. Mas na infância eu lembro, assim, que banana amassada com farinha láctea, mel, era uma das favoritas. Mas a parte do Nescau e do misto quente era meio que uma imposição, assim, ó, não, come isso aqui, ontem já comeu aquilo. E lá em casa sempre teve essa de quanto mais gordo, mais forte, tal. Quanto mais gordo, quanto mais comia, mais forte estava, mais saudável. E isso veio desde a minha avó, assim, sabe? Com os meus tios, com o meu próprio pai. Engraçado, né? E veio passando. E aí eu fui despertar essa mudança, assim, comportamental de alimentação quando eu entrei na adolescência. Para 12, 13 anos, tava gordinho, assim, 11, 12 anos. 12 para 13 começou a pintar aqueles interesses nas gatinhas do colégio, né? Aí ficava olhando, pô, mas estou gordinho. Fica mais vaidoso. Vou ficar mais vaidoso, vou me cuidar mais. Aí intensifiquei a academia, que na época eu não fazia, comecei a fazer. Surfei mais, sabe? Comecei a regrar mais a alimentação. E foi onde eu me apaixonei muito por salada. Porque até então eu gostava, mas fazia aquele... se não der pra botar, não bota. Come o básico de salada, hoje, vegetais. Toda refeição minha é obrigatório ter salada. Não consigo comer se não tiver salada. Parece que falta algo, sabe? Sim. E não é salada muito rebuscada, não. É o alface, o tomate, a cenourinha, repolho, eu gosto pra caramba. E aí acaba 50% do meu prato hoje é salada. O restante é um arroz, feijão e uma proteína, né?
Sim. Mas é toda uma jornada, né, Pedrão? Que, tipo, na infância, o ser humano, ele vai comer o que tá na família, mas ainda assim a criança, ela tem fases, assim, né? Tem fases de que você tem mais apetite por algumas coisas, menos por outra, depois você vai pra escola, daí na escola é normal que as crianças acabam comendo mais. Às vezes as crianças são resistentes em casa pra comer, e às vezes tá relacionado com chamar atenção, às vezes dos pais, fazer uma birra e tal. O João Vitor, assim, João Vitor não comia salada, comia só uma beterrabinha, assim. Agora ele tá praticando motocross e tal. E o treinador leva as crianças para almoçar. E aí é regra, tem que botar alface, tem que botar um tomatinho, cenoura. E ele começou a comer salada meio que na marra, assim. Hoje colocou na mesa, ele serve. É isso aí. Vai despertando, né? Pô, isso aqui faz bem, isso aqui faz bem. E ver as pessoas da mesma idade dele também comendo. Então ele vê, pô, se os meus amigos vão progredir no motocross, comendo vegetais, eu também vou comer. E aquela inspiração, né? E a inspiração também de verdade, assim, os grandes líderes que a gente tem, né? As grandes referências. Um atleta, por exemplo, Cristiano Ronaldo. Cara, a alimentação do Cristiano Ronaldo, a molecada que segue ele. Eu quero ser jogador quando crescer, eu quero ser um atleta. Olha o que é ser um atleta por ele, sabe? Sim. E aí começa a copiar esse modelo. Então eu sinto muita falta de fazer isso aqui, ó, só que com os grandes, sabe? Quem tem muito seguidor, quem consegue mostrar como é sua rotina, para inspirar outras pessoas a repetirem bons hábitos, sabe? Exatamente. Eu vejo meu pai, ele me deu um exemplo negativo que para mim virou positivo, eu ressignifiquei. Meu pai, por exemplo, come super bem, mas fuma pra cacete. Então, eu vejo uma pessoa fumando e falo, nossa, pra que essa judiaria com o teu corpo? Sabe, algo que me machuca. E lá em casa, o único que não fuma sou eu. Minha irmã fuma, meu pai fuma, minha mãe fuma. Se alimentam bem demais. Salada, arroz, feijão, tal, carne. Mas chega na hora de cuidar mesmo do corpo, acabam tendo esse vício que pra mim é horrível. Então, quantas pessoas não veem uma referência ruim e acabam absorvendo, e quantas conseguem ressignificar? Eu tive sorte, porque se eu fosse seguir o exemplo, eu estaria hoje fumando, né? E algo que eu nunca fiz na vida, assim, sabe? Desde pequeno eu tive aversão ao cigarro. Isso é muito poderoso, né? O exemplo, ele move muito, assim, né? Mas tem uma coisa muito relacionada com os pais, que é assim, você vê o que os seus pais fazem, e nem sempre os pais vão fazer o melhor consigo mesmos. Geralmente eles fazem o melhor pelos filhos. Mas por eles mesmos, às vezes não é o melhor que eles podem fazer, que eles contemplam, que eles visualizam naquele momento da vida, né? E quando o filho consegue pegar o que de melhor tem do pai e consegue não ser leal àquilo que o pai, às vezes, é vulnerável e não consegue atravessar, né? Então você consegue mudar um padrão, respeitando e honrando o que ele faz, e transformar aquilo ali em algo bom pra ti. Pô, o meu pai é maravilhoso em tudo, mas nisso ele poderia ser melhor, então eu vou ser melhor por ele. É fantástico, assim. Eu aprendi a cozinhar, eu cozinho legal, assim, sabe? Não sou nenhum chefe, mas eu faço algumas receitas boas. E eu devo isso ao meu pai e à minha mãe. Nós tivemos uma fase lá em casa que foi muito ruim financeiramente, assim, foi péssima. Meu pai tinha uma empresa que ia a todo vapor, daí essa empresa naquela época do plano Collor e tal, ela caiu em falência, perdemos tudo. E aí meus pais nessa ocasião se separaram, e aí, pô, eu passar o fim de semana com meu pai assim, apertadaço de grana, e aí, filho, vou fazer um almoço aqui, vamos fazer um macarrão. Aí o macarrão ele inventava com o que tinha na geladeira, sabe? Sim. E eu sempre ali do lado observando, então daqui a pouco ele pegava cebola, cortava, botava isso aqui, botava ali, e quando via era macarrão com nada, mas ficava bom. Temperadão. Pô, legal, cara. Fui aprendendo, fui guardando. E do outro lado, da outra ponta, minha mãe também cozinhava muito. Nessa fase ruim nossa, a mãe trabalhava como bancária, à noite ela tocava um restaurante, e quando chegava do restaurante ela ainda fazia sanduíche natural, bolo, para vender dentro do banco, sabe, para os outros setores, que era mais uma renda. Então foi uma guerreiragem muito forte dela. E querendo ou não, pô, via ela cansada, adolescência, a gente sempre botava a mão juntos, sabe? Sim. Eu, minha irmã e tal. E ali foi onde eu entendi algumas combinações, o que era saudável, o que não era, o que era doce, o que não era, isso junta com isso fica bom. E hoje eu trago muito desses ensinamentos dele, sabe?
E faço a sopa que a Cláudia gosta pra caramba. Sim. Sabe? Faço... Uma vez ela pegou Covid, tava te contando, né? Uhum. E tinha que ficar fechado, né? Eu não tava com Covid, aproveitei, fiz o mercado e tal. E a gente foi se isolar lá no meio do mato. Ficamos só nós dois. Falei, cara, vou fazer um feijão. E eu gosto muito de combinar coisas naturais para tentar curar, sabe? E eu sei o poder do alho. Eu fiz um feijão, meu Deus, eu botei batata doce, cebola, cenoura, tomate. Eu nunca tinha posto tomate no feijão. Só os americanos colocam tomate no feijão. Cara, e você? E eu? Eu botei tudo que tinha na geladeira, tudo. E peguei 3 cabeças de alho e botei as 3 cabeças de alho e deixei horas e horas e horas cozinhando. No final das contas, a Cláudia comeu 2 pratos daquele feijão, dormiu e suou a tarde inteira. À noite repetiu mais 2 pratos. No outro dia acordou sem febre, sem tosse, e aí foi só melhora, sabe? Então eu trago muito pra mim essa questão do alho pra minha alimentação. Quando eu era pequeno, eu pegava aquele puro alho, eu pegava de colher, assim, colher de sopa, e comia inteiro. Eu era viciado naquilo. A gente tava lançando a cabeça, tu fazia isso. Ai, meu Deus, ela pensou, meu Deus, o bafão, gente, socorro. Mas assim, cara, o alho, ele tem propriedades muito importantes, né? Bactericidas, anti-inflamatórias, antifúngicas. O alho é poderoso, realmente, né? É muito forte, né? É muito poderoso. E tem esse poder. E a alimentação tem esse poder, né? E é muito legal ver um homem falando isso, sabe? Porque a maioria das pessoas que olham para a alimentação como algo curativo são mulheres. Eu acho que daquela época lá das bruxarias que botava tudo no caldeirão, então era coisa de mulher, né? Tipo, a mulher que via as propriedades dos alimentos. Hoje, cada vez mais a gente vê os homens na cozinha, os homens entendendo que a alimentação é uma poderosa medicina, realmente. Então, você pode se curar, você pode evoluir na tua saúde, né? Através da alimentação, assim. E são esses ensinamentos nos momentos críticos. Fiquei doente, usei o alho. Pô, daqui pra frente você sempre vai usar o alho se você vê que teve benefício, né? Não, e assim, a gente para olhar a indústria médica, né? A indústria da farmácia, perdão. A indústria farmacêutica, todas as curas, todos os medicamentos que eles produzem, vêm da natureza. Então a sabedoria natural ela é muito forte. Eu creio muito nisso, sabe? Às vezes, confesso, não tenho paciência para fazer um tratamento de longo prazo usando fitoterápicos, enfim, não é muito a minha praia. A minha praia é cozinha, come e sente o resultado. Faz um chá, tô gripado. É limão, laranja, mel, alho, gengibre, bota tudo ali, faz aquela panela, um pouquinho de mel e toma e vai dormir que no outro dia tá novo. Então eu faço muito isso, sabe? Gosto, me dá prazer, assim, esse fato de fazer essas combinações, eu gosto demais. Até passando esse período aí de eleição, essa correria, eu pretendo fazer um curso agora para aprender a cozinhar um pouquinho melhor, porque é algo que eu gosto. Lá em casa eu tenho um combinado, né? Eu levantou, a Cláudia arruma a cama e eu cozinho. O almoço é meu, a janta é minha, e assim a gente vai intercalando, sabe? Que massa! À noite, na verdade, assim, 90% das noites quem faz a janta sou eu. 10% dela, que ela faz o estrogonofe bom, e é legal, e estrogonofe que ela faz é o meu favorito. E aí a gente faz isso. E inverno é sopa, né? Sopa atrás de sopa. E eu gosto demais da sopinha. Eu também. Lá na minha geladeira agora o que mais tem é sopa, e sopa é prático e é gostoso, né? O que não falta na tua geladeira? Eu fiquei curioso. Poxa, na minha geladeira o que não pode faltar é ovo, abacate. Nossa, ninguém tinha me perguntado nada da minha geladeira ainda, sabia, Pedrão? Sério? Vou contar. É abacate, ovo, feijão, alguma leguminosa, porque eu sou vegetariana, então eu preciso repor com outras proteínas vegetais. Eu sempre tenho feijão, lentilha, alguma coisa no freezer, né? Que é o camarote da geladeira. Girou, esquenta, tá pronto. Lá congeladinho. Quem que faz feijão? Eu que faço. Tua mãe? Eu que faço. Não, minha mãe não é daqui. Eu sou gaúcha. Eu moro aqui já há 13 anos, mas a minha mãe não é daqui, então eu faço. Lá em casa a gente tem a sorte da sogra morar assim a, 100 metros de onde a gente mora. E aí volta e meia chega, ela tem a chave lá, ela entra lá em casa, deixa no freezer
um potinho daquele de sorvete, né? Uhum. O famoso potinho enganador. Chega com vontade de um doce, Você abre abre o feijão. Porra, me enganou. Decepção ou não, no meu caso não, eu amo feijão, no teu também, pelo que eu vi. Eu também. E ela deixa o feijãozinho. Pô, eu amo demais. E Nossa, agora eu eu amo quero feijão. aprender a fazer feijão branco, que eu gosto, mas eu nunca cozinho feijão branco. Até comprei, fim de semana Tá, eu e vou fazer. tu não tem gases de extensão abdominal com feijão, tal, aquele desconforto que rola de feijão? Depende, sinto um pouco, às vezes depende. Se o feijão acho que não fica, se ele não é lavado, né? Botar de molho, esse é bem importante, que é fazer o molho e trocar água de 24 horas. Então você troca a água e daí aquela espuminha, aquelas bolinhas que fica ali em cima, você troca, então a gente tira esse fator, até fatores antinutricionais, tipo, que inibem a absorção de ferro e tal, e diminui essa questão dos gases. Mas muita gente vem aqui no Geladeira e fala que ama feijão, mas tem esse desconforto, né? Então, e o feijão branco, ele tem uma tendência maior. Depois, quando você provar, você testa isso daí. Mas não vai sair voando, entendeu? Pode rolar. Eu vou pegar assim aquele dia de frio, né? Aí deita, cobre. Fica com a coberta. Aí vai ali. Não faz essa sacanagem com a Cal, pelo amor de Deus. A próxima vez que ela vier, te pergunta se rolou. Não dá essa ideia. Não tem como, isso aí é sacanagem, não dá. Ô Pedrão, mas assim, de cozinhar, você disse que aprendeu com a tua mãe nesses momentos mais desafiadores financeiros, né? E é muito isso, assim, de começar a trabalhar e ver o que os pais fazem e inspirar a gente a ser o que a gente é na vida adulta e tal. Nessa fase ali de transição, da adolescência e tal, você falou que a tua família passou por dificuldade financeira e tal. Como que foi o teu desenvolvimento, assim? Faculdade, trabalho e tal? Foi bem suado, assim, bem suado mesmo. Eu sempre tive uma vontade muito grande de vencer, sabe? Tenho essa vontade até hoje. Tudo que eu vou fazer, eu tenho que fazer muito bem feito e tem que ser o melhor. Eu sou muito exigente comigo mesmo. Isso machuca também, né? Porque quanto mais perfeccionista e exigente, mais doloroso. Mais doloroso. E aí, um valor muito alto para mim é o trabalho. Eu comecei com 13 para 14 anos a trabalhar. Eu estudava à tarde, ia para o Ceasa na madruga, 3h30 da manhã. Meu tio tem ainda uma empresa que fornece frutas e verduras para restaurantes e alguns mercados pequenos. E aí ele me chamou, tô precisando de um ajudante e tal, só que, cara, é 3h30 da manhã. Eu falei, não, tô precisando. Na época, 13 para 14, ganhava R$75 por semana. Foi equivalente a uns R$200 hoje, 250. Sim. Sabe, era muito pouco. Mas esse muito pouco ajudava eu a ter minhas coisas e ajudava em casa um pouco. E aí, 3h30 da manhã ele passava, buzinava, eu descia, ia no caminhãozinho lá pro Ceasa, ficava cochilando no carro enquanto ele ia fazer as compras. 1 hora depois batia assim na caçamba e começava a entregar cenoura, alface e tal, frutas. E entregando nos restaurantes. E a minha função era organizar a carga dentro do caminhão e depois tirar e entregar nos restaurantes. E aí lá no Ceasa, até tem um adjetivo meu assim bom, é organização. Eu sou um cara que eu consigo organizar bem as coisas, sabe? Eu olho e vejo as coisas assim dentro das suas caixinhas. E aí, lá no Ceasa, eu via muito desperdício de comida. Aquilo me chamava a atenção demais, assim. Me doía. E aí eu via também que muitas famílias bem humildes, bem simples, assim, mas bem simples, como a gente não imagina que tem em Florianópolis. Pensa assim, uma pessoa pobre e pensa ela com fome, mais pobre, faminta e com vários filhos ali junto, criança, sabe? Catando as frutas que o cara olhava assim, essa aqui tá podre. Jogava no asfalto, assim. E eles com sacolas e sacolas se alimentando daquilo, sabe? E aí mais tarde eu vinha trabalhar também num projeto que tinha parceria com o Sesc, Mesa Brasil e tal. E aí esse lance do desperdício de alimento é algo que mexe muito comigo, desde aquela época. E hoje, com a vida um pouco mais estabilizada, com uma condição financeira melhor, eu fico bastante chateado quando eu, por exemplo, vou num prato de bife aquilo e tem aquele prato enganador, que é um prato grande, a gente acaba botando mais e eu não dou conta. Eu me esforço demais para não deixar 1 grão de arroz no prato, sabe? E quando eu vejo, que a gente brincou ali no começo, João Vitor deixou, a Cal deixou comida, não conseguiu vencer o prato, e eu acabo pegando. E é algo que está muito enraizado em mim, sabe? Não foi de, passar fome, já tive escassez, mas nunca cheguei a dormir com a barriga vazia, sabe? Graças a Deus sempre teve algo sendo provido assim pra gente, mas a gente já sentiu muita necessidade, vontade de comer algo e não tinha condições,
Sim. Então eu valorizo muito o alimento hoje por conta disso. Aquela fase nossa de escassez, ela doeu, machucou, mas também nos fez mais fortes, sabe? É bem impactante, né? E hoje eu dou muita graça, assim, a tudo que vem na mesa. Antes de comer, sozinho, tô, por exemplo, numa reunião importante, e nem na nossa empresa, a gente conheceu várias pessoas muito importantes e jantares super chiques. Cara, na hora que sentava ali, eu reparava, pô, ninguém me agradeceu nada, e ali quietinho, complicado. E isso eu faço, assim, sabe? Lá em casa a gente faz também, tem esse hábito. Tá muito bacana, né? poderoso a gente conseguir perceber que para que a gente pudesse evoluir no decorrer da humanidade, a gente precisava comer, né? E, enfim, várias guerras, várias situações se criaram em função da escassez de comida. E hoje, a fome ela é um problema, mas a gente vê que em função da escassez e da fome, a gente criou um outro problema, que é o excesso. O excesso, falasse tudo. Né? Então a gente tem uma porção da humanidade em situação de fome. E a gente vê isso e tenta encontrar saídas, né? E eu acredito muito, cada vez mais, que a gente consiga achar saídas através de negócios, de empresas que consigam fazer cada vez mais um aproveitamento melhor dos alimentos, sem perder a qualidade dos alimentos, né? Que esse é o desafio, porque a gente criou um universo assim, precisamos produzir comida para todos. Por exemplo, a cesta básica, né? A cesta básica, ela é uma cesta de açúcar e carboidrato refinado. Fato. A qualidade da cesta básica, ela faz com que o sistema de saúde fique sobrecarregado, porque a gente tem diabetes, hipertensão e várias doenças crônicas. Não tem fruta, não tem legume, não tem... Não tem. E é só no Brasil, tá? Porque fora do Brasil a gente tem cesta básica que tem vegetais e tem outras coisas. Claro que a gente tem um Brasil... Eu raciocinando aqui, né, Pedrão? A gente tem um Brasil com uma extensão muito maior do que, sei lá, um continente, nosso país, né? Então, assim, é um país grande pra gente fazer uma cesta básica com perecíveis, talvez, para transportar, né? Tem isso, que a gente tem que visualizar todos os lados. Mas a gente vê que a qualidade ali não é pra gente promover a saúde humana. E daí depois a gente tem problemas de saúde, decorrência daquele consumo. Então, as pessoas em situação de fome, que precisam se alimentar, elas se alimentam ainda com muito baixa qualidade. Yara, eu concordo contigo, eu não tinha parado para refletir ainda nesse ponto, tá? E faz total sentido isso que tu falasse. Ela é uma cesta básica de sobrevivência. Mas está muito distante de ser de saúde, né? Isso merece ter uma atenção dos políticos. Obrigado por essa dica. E essa questão do desperdício, para mim, ela é muito forte, né? No dia que eu fiquei em terceiro na eleição para prefeito, eu fiquei muito chateado, não conseguia dormir e tal. Fui dormir lá pelas 3 horas da manhã. E eu tive um sonho, como se eu tivesse morrido, assim, caminhando em direção à luz, naquele campo bem bonito, sabe? Os matinhos crescendo e tal, cena de filme. E aí veio escrito bem grande, assim, levai comida a quem tem fome. E eu interpretei aquilo como uma missão. E eu recebi um projeto pronto que estava no meu plano de governo, só que era adaptado para a prefeitura de Floripa. E eu recebi aquilo como um negócio social. E eu deveria ter seguido aquilo naquela oportunidade, eu não segui. Eu fiquei com receio de não ter renda, de não conseguir sustentar a casa. Eu falei, cara, eu vou fazer o feijão com arroz aqui para pelo menos garantir o nosso sustento e depois, na hora que sobrar tempo, eu vou fazer esse projeto. 2 anos se passaram, abri 2 empresas, estou voltando para a política, eu não executei. Então, nesse momento, eu me sinto assim em dívida com a missão que foi me dada. Sim. E eu assumi um compromisso de fazer esse projeto. Ele já tem nome, já tem alguns parceiros. E esse projeto é basicamente isso aqui, ó. Pega esse copo, esse redondinho aqui é uma comunidade em vulnerabilidade social, uma comunidade carente, tá? Sim. Traçando um raio de 5 quilômetros em volta dele, a gente mapeia todos os restaurantes que existem. Buffet aquilo em especial, a gente tem um desperdício maior e a comida permanece limpa. A regra permite que a gente pegue esses alimentos que sobram, o excedente, e possa doar. Nós conseguimos mudar essa regra, então deu certo. E aí, a ideia é qual? Nessa comunidade, mapeia as famílias que têm necessidade, que passam fome, digamos, 150 famílias. Passa com uma van recolhendo essas sobras alimentares, leva para a cozinha do projeto, com apoio nutricional,
com Equilíbrio apoio do marmitas. chefe, ver o que veio. Veio 20 quilos de feijão, 20 litros de feijão, veio tantos quilos de arroz, veio macarrão. Queria a janta dessas pessoas, em marmitas retornáveis, onde vai uma cheia, volta uma vazia, porque as comunidades têm um problema de resíduo sólido. Sim. Parceria com o laboratório, exame de saúde no primeiro dia, no dia 180 ou no 360, para a gente ver a curva de evolução nutricional. Nossa, e aí que o demais. ganho desse projeto é qual? É fazer com que o alimento seja uma porta de entrada para a educação e trabalho. Porque, conhecendo a família, levando alimento, eu faço o diagnóstico da família e entendo qual a profissão da fulana, qual a profissão do fulano, quantos filhos tem, se estão estudando, se não estão, quais as aptidões e tal. Tendo isso, eu vejo que na comunidade tem 200 costureiras, tem 300 pintores, tem... Tem muita gente para trabalhar. Aí chego e conecto. Construtoras, cadastrem aqui as vagas que vocês têm. Renner, por exemplo, vai fechar a camiseta? Na comunidade tem 200 costureiras, vamos fechar com elas? Sabe? Sim. Então gera emprego e renda. Vamos botar uma plataforma com curso, daí vem a Souvenir, por exemplo, e fala sobre a qualidade da tinta e técnicas de pintar com a tinta Souvenir. Então o pintor chega em casa, tá lá, cansado, enfim, abre o celular e vê uma aula de 5, 10 minutinhos ali. Ganha um certificadozinho e cadastra que ele é pintor. Pintou uma vaga para pintar um prédio novo, uma casa, Vai ser chamado. vai ser chamado. Então esse projeto eu tenho ele pronto, já sei como executar, sei como manter ele financeiramente. E agora que lindo. preciso vencer esses desafios que eu me envolvi agora para voltar e dar a resposta que eu tenho que dar, né? Porque quando eu pedi resposta, ela me veio em sonho. E eu duvidei se era aquilo mesmo. Então eu errei nesse ponto. E agora eu quero voltar e corrigir porque eu tô firme que isso vai dar certo. Eu vou te dizer que os sonhos, eles vêm pra gente, às vezes a gente não tá ainda pronto pra executar e colocar em prática aquele insight que veio. Mas vai chegar o momento, né? Vai chegar. É sempre assim. Cara, esse projeto é para acabar com a fome no mundo, porque o que acontece aqui, imagina, olha só. Muito desperdício. Floripa, maciço do Morro da Cruz. Se a gente olhar a Floripa de cima na geografia, ela é uma cordilheira de montanha com praia de um lado e praia do outro. Tá? Sim. O centro da cidade tá aqui, 200 restaurantes aquilo no centro. Uhum. Eu subo, tenho uma comunidade do maciço do Morro da Cruz que moram milhares de pessoas. De um lado, voltado para o centro, e do outro lado, voltado para a UFSC. Sim. Pantanal, Trindade, por ali. Que também tem. Um monte de restaurantes. Imagina quantos restaurantes não tem no shopping Iguatemi. Quantos restaurantes não tem no shopping Miramar. Quanto de desperdício que o restaurante universitário não gera. E essa possibilidade de conseguir pegar a comida que seria descartada, né? Essa possibilidade que surgiu agora na pandemia mesmo é um grande ganho assim, para a humanidade para diminuir o desperdício. Isso é um respeito à vida. Isso eu não me conformava desde a época da graduação. Tu lembra assim, o McDonald's produz um monte de Big Mac, passou 10, 15 minutos, tem que botar Tudo fora. E ali fora. na frente tá um cara pedindo Implorando porque por uma eu tô morrendo de comida. fome. E aí não pode dar. Tá errado. Tá errado. E assim, Desumano, como era. e o mais incrível dessa ideia que você lançou aqui na mesa é que a gente vê que através da alimentação a gente consegue se conectar com as pessoas a ponto de entender a história delas e ajudar mais. Porque muita gente... Eu já trabalhei em projetos sociais, né? E tenho vínculo com alguns projetos e tal. E eu fui por um tempo servir comida lá na Praça 15, né? Nas quartas-feiras de noite e tal. E a gente fazia o sopão. Com o projeto Resgate lá do Bruno. E... O Resgate começou depois do Alimentar. O Bruno era voluntário do mesmo projeto que eu era voluntário. Ai, que massa! E era lá na cozinha do meu pai. Olha que a gente só. fazia o Alimentar. Aí, sabe o que matou esse projeto? Vaidade. Por quê? Porque tinha uns fundadores e aí várias pessoas foram chegando e foram aprimorando e tal. E o controle do projeto foi sendo compartilhado. Não envolvia recurso financeiro, nada. Mas envolvia... Não era nem isso, foi mais vaidade mesmo. Um queria aparecer mais que o outro e o projeto não tinha essa função de dar visibilidade para ninguém. Olha a só. não ser pro problema das pessoas em situação de rua Sim. e das famílias que passam fome. Sim. E aí começou a se distorcer e tal, tanto que o projeto acabou. E aí nisso nasceu o projeto Resgate, que o Bruno com maestria está conduzindo até hoje. Olha só. Pô, eu não sabia da história ali do começo. Foi bem massa, assim, o começo foi bem massa. A gente cozinhava lá na cozinha do pai, que era uma garagem, assim, que o pai reformava os carros antigos.
simples, sabe? Sim. Bem simples, fogareiro, né? E até hoje é na cozinha do padre. Agora eu não lembro o nome do padre, que é bem na subidinha ali do morro. Do Da Padre Vila Aparecida. Wilson. Do Padre Wilson. A subidinha do Vila Aparecida, não? Não, da... Aqui do Morro da Caixa, né? Depois da Mariquinha. Tá, no Morro da Caixa. Morro da Caixa, do lado de cá. Que o Padre Wilson é quem comanda ali. E daí eu fui um tempo lá e muitas pessoas questionavam, pô, vamos dar comida, mas comida resolve e tal. Primeiro que uma pessoa com fome não tem o que fazer, não tem o que questionar. E assim, a gente só consegue conversar com uma pessoa e perguntar para ela se ela quer tomar um banho, se ela quer trabalhar, se ela tem os documentos, se a gente der comida. Porque sem comida ela não vai te responder uma pergunta. Né? Eu nunca passei fome, mas eu acho que eu daria uma mordida no teu braço se você me perguntar assim. Tô com fome, pô. Não vou querer responder o que será que eu vou, que eu não vou. Cara, uma situação de fome, você não consegue raciocinar, né? Não pensa. Então a comida ela é uma porta para você conseguir entender aquele ser humano, né? Por isso até que nasceu a geladeira, porque através dos teus hábitos alimentares eu consigo te entender muito mais. Né? Não só uma pessoa numa situação crítica, mas todas as pessoas. Às vezes a pessoa está num contexto, a gente olha para ela, mas a gente olha para trás e vê quem ela é, né? E através da comida, a comida diz muito, assim, né? Não, e olha, assim, o principal líder que a gente teve, Jesus, ele sentava à mesa, sabe? Com todas as pessoas. Então aquela imagem da Santa Ceia, e ele sentado, aquilo é emblemático, ele reunia todas as pessoas. A gente observar, ele sempre estava rodeado de alimentos, sabe? A história sempre se passava multiplicando pães, multiplicando vinho, né? Transformando água em vinho. Sempre tinha o alimento como algo agregador. Um canal, né, de comunicação. Cara, a multiplicação dos peixes, né? Pesca mais ali, percebe que ele sempre usava, ou ele usa o alimento, não vou falar usava porque ele permanece vivo, pelo menos para mim, para a forma como eu penso, ele permanece vivo. E ele usa o alimento como forma de conectar pessoas. E conectando pessoas, você conecta propósitos. E conectando propósitos, você conecta uma mudança, uma evolução. Então, dentro desse olhar de cima, assim, a gente vê a importância do alimento. E o alimento, ele ensina demais também em tudo. Ele é o exemplo da vida, porque um alimento é vida, né? Vou plantar batatas, como é o Fazendeiro e Deus, é um filme que eu recomendo todo mundo assistir. Situação terrível na África, seca, e a batata precisa de muita água, né? E aí todo mundo plantando, acho que era milho, enfim. E esse fazendeiro que virou pastor, ele não tinha crença em Deus, foi um dia na igreja, se converteu e tal, e aí ele recebeu, olha, plante batatas. E todo mundo chamou ele de louco. Como que eu vou plantar batata? Não vai dar batata aqui. Um sol aqui. desse seco, não tem como nascer batata. Ele plantou batata com oração, com fé, sem uma gota de chuva, e ele conseguiu colher batatas. E as batatas mais lindas, sabe? Então, o alimento, ele ensina o quê? Ele ensina a plantar, ele ensina a cuidar, ele ensina a colher. Tem um ciclo, e dentro desse ciclo tem um tempo. Sim. E a nossa vida é isso, né? Para nascer um filho, tem 9 meses entre fazer e nascer. E tem o cuidado no meio disso, sabe? Então, se a gente se propõe a ser um profissional, tem toda uma jornada, né? Tem toda uma jornada. E a vida é isso, é uma jornada. Nós somos um alimento. Essa é bem a verdade. A gente chega nesse mundo com uma missão e quando a gente conclui essa missão, a gente sobe, né? Desencarna. Então, é isso que acontece. E essa analogia com o alimento, ela ensina muito, assim. E no meio desse caminho, a gente saiu, né, do momento de escassez de alimento para um momento que, não, agora vamos criar uma abundância para sair da escassez. Daí a gente parou de comer alimento, começou a comer coisa para comer que às vezes nem é alimento, né? E daí a gente foi para aquele extremo, né, Pedrão? Que hoje a gente tem mais pessoas doentes por excesso do que por falta de comida. Fato. Então a gente tem uma pandemia de obesidade no mundo e doenças crônicas relacionadas começa a na isso. infância, né? Eu vejo, por exemplo, Nutella. Nossa. Sabe, é gordura pura, né? João Vitor come, volta e meia.
sabe? Mas a gente deu uma cortada. Entregando aqui João Vitor, entendeu? Calma puxar, mas ele volta e meia come. Só que aí a gente começou a substituir a Nutella por mel. Era moranguinho com Nutella, né? Agora é moranguinho com mel. Pode ser pasta de amendoim. Pasta de amendoim. E a gente fez tu me lembrou uma passagem ali em casa. A gente fez uma pegadinha com ele. Tem uma pasta de amendoim que é muito parecida com Nutella, o sabor. Com cacau e tal. Pô, ela é uma delícia. E aí a gente botou em cima do morango e deu pra ele, comeu tudo. Nem viu. Mas essa Nutella tava um pouquinho diferente, não tava tão doce, mas tava bem gostosa. Aí a gente falou que era pasta de amendoim. Mas, cara, tem muita coisa saudável e boa, né? Tem. A gente tem que estar aberto pra querer. E também ser forte, porque, por exemplo, um McDonald's chama, né? Quem curte, sim. Eu sou mais do hambúrguer, aquele... Gourmetzão. Pô, aquele hambúrguerzão. Mas, cara, tem coisas que a gente ama, tipo assim, que a gente gosta, né? Que tem, às vezes, até uma memória afetiva, assim. Não sei quais são os alimentos que tem aquela memória, assim, cara... Quando eu era moleque ou adolescente, eu amava comprar isso e comer e tal. Tu tem algum alimento assim, tipo, nossa, eu amo comer isso? Cara, eu lembro que eu não gostava de lentilha, hoje eu amo. Bife de fígado eu não gostava, hoje eu amo. E o que eu gostava muito, cara? Quando eu era molecão, assim... Tipo McDonald's? Pô, eu gostava, mas eu gostava do McDonald's. Quando fazia aniversário lá, tinha um bolo que era muito bom. Era tipo uma nega maluca, assim, própria do Mac, que acho que não existe mais. Mas aquilo eu ficava com... Eu sinto o sabor hoje ainda. Sim. Foi tipo um dos melhores bolos, ou o melhor bolo que eu comi na vida. E aquilo me marcou. Cara, é difícil falar de uma comida só. Eu tenho tanta memória com comida, tipo, boa e ruim, assim. Eu lembro que na minha fase, quando eu tava bem gordinho, assim... Chegava do treino de futebol, comia uma pizza daquelas de calabresa inteira, assim, daquelas que vão ao forno, sabe? Sim. E aquilo é terrível, né? Uma massa dura com queijo Mas estranho. pra ti naquela época era tudo. Era bom. Maravilhoso Um que eu adorava. Macarrão Maggi, daquele pronto que tinha de queijo. Não era miojo, era um parafuso. Que era de 4 queijos, e aí tinha um outro que era ao sugo. Tu só botava água, assim, puro sódio, né? Era instantâneo, mas era diferente daquele. Mas era muito bom. Olha só. Eu era viciado naquilo. Amava. Mas tu sabe que tu falou do bife de fígado, né? Eu falei, eu vou te contar a história do bife de fígado. Eu sempre amei bife de fígado também. Eu era assim, sequinha, magrinha, que nem uma taquara, minha avó falava assim. Até hoje ela fala assim pra mim, minha filha, tu tá muito magrinha, o menino vai querer uma taquara rachada. Minha avó sempre fala isso pra mim, tá? Sério. Porque a minha avó também tem essa visão que a tua família tem, que saudável é gordinho. O pai do meu amigo Thiago, o seu Paulo, falava assim, já é falecido, né? Esse piá é dos meus, piá forte, gordo, corado. E chegava na casa dele e era tudo assim, tinha que ser forte, gordo e corado. E a mesa sempre cheia. E a mesa cheia. Isso aí, pra minha avó também. E daí eu lembro que eu amava arroz, feijão, batata doce cozida com arroz, feijão e moranga caramelizada e bife de fígado acebolado. Minha avó fazia top, assim, um bife maravilhoso. E eu comia muito aquele bife. Enfim, nunca tive restrição com bife de fígado. Eu fui estudar a graduação, na faculdade. E a gente vê que o fígado, por exemplo, o nosso fígado, quando a gente toma um monte de antibiótico, de medicamentos e tal, nosso fígado metaboliza tudo ali. É como se fosse o filtro dos medicamentos ali, né? No fígado. Fato. É o filtro. Então, ali filtra tudo, aí sobra. Que o nome científico disso é xenobióticos. Então, sobra dejetos de medicamentos ali no fígado. O fígado não dá conta de eliminar tudo. Aí fica um pouco acumulado mais ali, depois vai eliminando, né? Depende do metabolismo de cada pessoa também. Sim. Pessoas que têm um metabolismo mais acelerado, mais saudável, o fígado vai que vai. Pessoa que bebe muito, tal, não tem bons hábitos, não dorme muito bem e tal, o fígado mais lento, né? Enfim, o fígado é o que atravessa todos os medicamentos que você ingere e ele metaboliza isso. Acontece o mesmo nos animais. Então, os animais, eles têm uma concentração alta desses xenobióticos ali no fígado Ainda deles. mais com a forma de produção deles hoje, né? De alimentação. Então, essa é uma questão que
gerou uma decepção minha entre eu e o bife de fígado, entendeu? E tá gerando em mim agora. Gerou uma decepção, O entendeu? segundo ensinamento da noite de alimento. Eu fiquei, pô, cara, eu não vou ficar comendo os restos dos remédios, tudo que os bichos comem ali. Pensa, quantidade fogo, de... E é saboroso, assim. Eu hoje sou vegetariana, mas eu sei o sabor que tem um bife, um bife de fígado e tal, e é gostoso. Mas eu abandonei bem nessa época. Eu já diminui bastante o consumo de carne, mas eu acho que só eu querendo muito pra virar vegetariano, sabe? Porque eu gosto muito de peixe, gosto muito de carne. Manezinho, né? Comer um peixinho, né? Assim, eu... Uma enxovinha na brasa, assim, te imposta. Eu sei o que é bom e eu também não acredito que a humanidade vai ser vegetariana. Eu não sou nem a favor desse radicalismo, assim, dessa polaridade, sabe? Eu sou a favor de você escolher o que é bom pra você naquele momento, né? E as pessoas, o ser humano, por natureza, ele é onívoro, que é o quê? Come de tudo, né? Então, cada um se adapta de uma forma melhor e eu acho muito legal as pessoas terem liberdade de comer o que elas sentem bem e mais do que isso, aprender sobre o que elas comem, né? E por que elas comem. Entender a comida, né? É. E eu senti e sinto muito que a galera, assim, que não tem uma percepção sobre o alimento, de compreender o que é uma proteína, o que é um carboidrato, o açúcar, o vilão que é, e continua repetindo aquele hábito, esse pessoal vai ter uma vida muito, muito curta, vai ter uma relação, não só com o corpo, mas uma relação com o sono, por exemplo, horrível. Sim. Eu tomo café da manhã, normalmente, ali no Abraão. Uhum. E me dá dor ver um cara, por exemplo, de manhã cedo comendo um pão de trigo com almôndega frita e cheio de maionese verde. Uhum. E um copo de Coca-Cola ou uma laranjinha e água da serra. Imagina, iniciar o dia, abrir o trato digestivo já com aquilo ali. Cara, uma bomba. E uma igual pedra. Forma assim, eu vejo meu pai, por exemplo, acorda, muitas vezes nem um copo d'água já acende um cigarro. Abriu o olho no cigarro e falei, cara, olha a recepção, bom dia que tu tá dando pro teu corpo. E o corpo, querendo ou não, é o templo que a gente ganhou de Deus pro nosso espírito morar. Então, pô, tem que respeitar, tem que cuidar disso. E eu me sinto mal. Por exemplo, eu tô sem treinar faz 1 mês e meio, quase 2 meses. Nossa! Parei você tava regular, por conta do trabalho, tava todos os dias treinando, pedalando, fazendo exercício, o corpo bem ativo. Faz 1 mês e meio, 2 meses que eu tô assim, inerte, sabe? Sim. Mas foi uma opção minha. Mas, então... ô Pedrão, você falou que tava ganhando... Antes ali, né? Você falou, tô fazendo jejum, mas tô ganhando peso e tal. Mas talvez também seja pelo impacto de diminuir a atividade física. Também. O único exercício que me sobra é caminhar hoje, sabe? Tô caminhar pra caramba. Bastante, caminhando pra caramba. Fazer campanha, conversando com um, conversando com aquele e tal. Mas nada de o cardio muito forte. Sobrecarga de peso. Mas foi programado isso. Então até dia 2 de outubro eu tô nesse momento. Dia 3 de outubro, que é uma segunda-feira. Dia Internacional de começar tudo, dieta e treino. Voltando. Aí começa e vai até não para mais, né? Porque pra mim a mudança física, ela precede a mudança mental e precede a mudança espiritual. Funciona dessa forma para mim. Quando eu tô mal, por exemplo, tô numa fase ruim da minha vida, em qualquer outra das áreas, eu tenho que fazer atividade física. Então, teve momentos da minha vida que eu saí para correr 5 horas da manhã. Sabe, tava tristão, tô meio para baixo, caramba, o que eu faço? Botava uma roupa de treino e ia me desafiar. Porque isso me faz me sentir mais forte. Faz você se lembrar que você tá encarnado. É isso que você tá no corpo, que você tem vigor, força. Né? É muito interessante isso, né? E isso está conectado com a respiração também. Porque quando você fica hiperventilando, você fica ofegante, fazendo uma atividade física e recruta a musculatura e tal, a gente tem uma produção de hormônios aí que geram essa sensação de prazer e bem-estar e te levam a ter mais discernimento para fazer escolhas, tomar decisões e tal. Por isso que é muito falado que a atividade física ela contribui muito para quadros de depressão, de ansiedade, né? De síndrome de pânico, enfim, outras alterações Teve um momento assim que eu estava muito mal mesmo. Eu saí para correr, eu nunca tinha corrido mais de 10 km, assim, tinha corrido, sei lá, 2 vezes 10 km, corria 5 já com a língua para fora, né? Aí eu saí para correr, um vento sul, chuva, lá em Coqueiros, aquele dia assim, tipo, ninguém na rua. Eu corri 14 quilômetros, voltei em casa ainda com energia e me sentindo vivo, sabe? A perna já não ia mais, mas a energia tava muito forte, assim. E ali foi onde eu comecei a dar viradas de chave para várias decisões que eu tinha que tomar.
Exatamente isso que tu falasse. Então, o físico, para mim, a mudança física, ela impacta todas as áreas da minha vida. A parte mental, ela fica mais ágil, ela fica mais confiante, ela dá as respostas certas. E aí abre também o espaço para o espiritual trabalhar, sabe? O momento que eu tô correndo ali. É o momento que tô eu e eu. E é o momento que daí eu tô começando a dar abertura para vir o espírito falar, sabe? E isso para mim é muito importante. Eu valorizo muito esses momentos. Tem que ter mais constância agora. Nessa fase de menos mas é isso, assim, né? De fases da vida. Mas você tá conectado com isso no teu coração é muito importante, né, Pedrão? Você saber que você tem esse corpo para cuidar e para conseguir sempre se conectar com esses insights que você tem, enfim, com tudo que vem de iluminação, assim, né? O que a gente não deve comer de forma alguma? O que a gente não deve comer de forma alguma? Coisas que não são comida. Bem industrializado, assim? A minha indicação, dentro de tudo que eu vivenciei e que eu estudei, não só como nutricionista, mas como ser humano, é que o ideal seria a gente comer apenas comida de verdade. E tentar evitar esses componentes que fazem com que a comida se transforme em algo para comer por mais tempo, né? Então, os acidulantes, edulcorantes, conservantes, estabilizantes, todos os antes que a gente puder evitar. E refrigerantes é a primeira coisa que eu digo que não faz o menor sentido o ser humano colocar dentro de si. Os antes, então, fazem mal agora e sofrer depois. Na minha visão. Eu sempre tento não ser muito radical, sabe, Pedrão? O ser humano, o açúcar em si... Cara, o açúcar, ele é um carboidrato. Se a gente tem 3 macronutrientes na alimentação, que é proteína, carboidrato e lipídio, gordura... Se a gente tem 3 na natureza, a gente precisa comer os 3. Só um pouquinho, né? Então, assim, de forma equilibrada. Mas o que é mais impactante é você colocar dentro de ti coisas que não são combustível para a vida. Que só baixam a tua frequência, a tua tendência de saúde, né? Então, o que é mais impactante são os industrializados, as formas de manter o alimento mais tempo na prateleira, né? Então, é basicamente isso. O resto, tudo é conversado, tá, Pedrão? Tudo é conversado. Tudo é negociável. Tudo é negociável, fora isso. E aí, a gente teve uma fase, eu e a Cal, que foi muito bacana. Foi verão passado. Nós decidimos, assim, uns 3 meses antes do verão, organizar nossa alimentação por uma questão estética e por uma questão de saúde também. Sim. A gente reparou que nosso organismo estava lento, a gente estava acordando mais tarde, e aí a gente fez uma virada de chave até agressiva. Janta era legumes na manteiguinha, no azeite, com uma proteína, e aquilo virou nossa regra, sabe? E, cara, a gente ama isso. Bem low carb. Bem low carb a janta. Almoço livre, né? Arroz, feijão, carne, salada. Mas comendo bem, só que comendo bem em quantidade e bem também em qualidade. E a Cal tem um problema muito sério de intestino preso, preguiçoso. E quando ela começou a se alimentar dessa forma, 2, 3 semanas depois, o intestino começou a funcionar melhor, sabe? Uhum. E toda vez que ela volta para esse período que é o que nós estamos hoje, comendo mais ou menos bem, o intestino vai lá e reclama. E o intestino, ele é um baita de um sinalizador. Um sinalizador, né? Eu vi, assim, pesquisei já sobre o formato, a cor das fezes, né? Isso Sim. fala muito sobre a pessoa, né? Exatamente. Tipo, tua merda fala de ti, cara. Tem que dar tchauzinho pro cocô, entendeu? Você não pode fazer carga sem olhar como é que tá. Isso é fundamental. Mas realmente, o formato das fezes é importante, então o formato consistência inteiriço, né? Sem estar bolotinha igual cabritinho, sem muito ressecado, ou mole, as fezes mais diarreicas, então você tá com uma dificuldade de digerir algumas coisas, né? Mas as mulheres sofrem muito mais com prisão de ventre. Sabe por quê, Pedrão? Na raiz de tudo. Porque a mãe de uma menina fala pra ela, segura, só faz em casa. Não vai sentar nesse banheiro sujo. Então a mulher, ela aprende que ir ao banheiro é um momento que ela tem que estar na casa dela, tem que estar tudo certo, não pode sentar e tal. Então ela aprende a segurar muito. E a musculatura pélvica da mulher já é mais forte, por ali atravessa um bebê, futuramente ou não, então ela tem esse entrelaçamento pélvico, né?
E a mulher começa a segurar muito. E depois, futuramente, além desses tabus de não ir no banheiro em qualquer lugar, então a mulher foi pro mercado de trabalho, começa a vida corrida, daí sai assim no banheiro, aí faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? E daí, às vezes passou a hora, só vai no outro dia e tal, começa a segurar. E daí tem outros pontos que é da fisiologia. Faz sentido. Eu vejo por mim, assim, eu sou reloginho, sabe? Mas passou um dia que eu tô muito atarefado e deu a vontade, eu segurei e falei, não tem a reunião aqui, segura, tal. Quando vê, passa e não vai. Só que aí desregula tudo, né? Porque no outro dia é horrível. Sim. É bem ruim. E aquela sensação de estar, de fato, enfesado, né? Cheio de fezes até aqui. Fica, sabe? Parece que tá cheio. Embaçado? Não dá. É muito desconfortável. E é exatamente isso, de você ter rotina, né? A rotina, ela te devolve saúde sempre. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não gosto de rotina, eu gosto de tudo diferente no dia e tal. Essa é a pessoa que vai ter menos resultado, normalmente, em tudo. Inclusive no trabalho, né? Relacionamentos, tudo. Não é só alimentação, né? A rotina é uma coisa que te dá qualidade de vida, assim. E quando você não tem um horário pra ir no banheiro, e você passa e tal, ou você tem esses pudores, tipo, não vou no banheiro em tal lugar, tal, não sei o quê, que as mulheres têm muito isso, né? Acaba prejudicando a saúde. Sabe o que é muito laxativo pra mim? O cheiro do café. Mas de manhã cedo, assim, tipo, acorda, aí vai passar o café, bota água pra ferver, fiz toda a higiene da garrafa e tal, botei ali sai correndo pro banheiro. Na hora que eu jogo a primeira água, calma, terminei no café. Que eu já senti o cheiro, já tô correndo. É impressionante, eu só sentir o cheiro já me dá vontade. Olha que legal. E uma fruta que pra mim funciona bem também é o mamão. Às vezes tá num hotel, tal, numa pousadinha, aí toma um cafezinho com um mamão. Dá 5, 10 minutos, já volta. Sim. É bizarro, assim. O café tem a propriedade que é de aumentar o reflexo, a contração muscular dos músculos das vísceras. Então, ele aumenta o reflexo gastrocólico que a gente fala, daí ele te facilita quem tem dificuldade, né? Um tiquinho de café, né? Uma jarra toda de café. Mas é o ritual, então você tem aquele ritual que você já tá na tua mente, que é o quê? Passei o cafezinho aqui, cheirinho bom, vou lá, pá, libero, volto, tomo um cafezinho. E vira um ritual isso pra você, né? Rotina. E tem outra, rotina. E tem um negócio nessa questão do intestino, que é o consumo de fibras, né? Então, as pessoas que comem alimentos ultraprocessados em excesso, a fibra desse alimento é quase inexistente, ele é muito quebradinho, assim, né? É refinado, né? Então, não tem uma densidade que a minha avó diria, não faz merda, entendeu? Não faz bolo fecal. Minha avó diria isso, né? Por quê? É um negócio que é tão fino que entra já na corrente sanguínea, não faz o volume. Então, quando você come vegetais, uma densidade, né? Fibra, couve, repolho, tomate, cenoura, beterraba, feijão, tem os bagos do feijão, tem o milho, sai meio inteiro às vezes, não sai? É isso aí, porque faz bolo, né? Então a pessoa, principalmente até aquela pessoa que começa a comer pouquinho assim que nem passarinho, tipo, quero emagrecer. Aquela mulher que começa a comer que nem passarinho, assim, ela começa a não evacuar. Porque ela não consegue fazer bolo fecal. E não é prisão de ventre, é falta de volume de comida. E quando a pessoa passa muito tempo sem se alimentar e faz uma refeição boa durante o dia, isso reduz também, não? Reduz o volume fecal. Reduz o volume. Mas se tiver uma densidade. Nisso, sabia? Porque ela... Olha aqui o Pedrão diagnosticando a calma. Não, já tem que... eu acho que é isso aí que ela tem. Porque eu já falei isso pra ela. Falei, ela tá tomando pouca água. Eu mando às vezes mensagem na hora que eu tô com sede, Cal, e aí, tomou água? Eu vou te mandar depois. É 30 ml por quilo de peso, pra vocês calcularem. Tá. Necessidade de água do dia. Tá arrombado. 100 e alguma coisa? Então. 3 mil e pouco. Não, mas eu tomo. E eu reparei que ela, por exemplo, toma um café da manhã. Água com limão, cafezinho preto, um super coffee. E come alguma coisinha. Um ovinho mexido, um pãozinho com ovo gema mole e tal. Um omelete. É o nosso café da manhã. Aí vem meio-dia, muitas vezes a Cláudia passa batido, aí vai comer uma besteira no meio da tarde e à noite janta. Low carb. Aí chega e, quero ir no banheiro, mas não vou, quero ir no banheiro, mas não vou. Porque não tem uma rotina de alimentação correta, né? Não tem volume. Não é nem que é errado. Eu tenho pessoas que são habituadas a comer uma única refeição ou 2 refeições no dia, isso não tem regra, sabe, Pedrão?
Mas o que precisa é densidade nutritiva. Tá. Que se a pessoa não come um volume grande de fibras, de vegetais, de densidade mesmo, ela não tem volume para fazer. Então ela começa a evacuar 2 vezes no dia, até 3 vezes... 3 vezes no dia não. Uma vez a cada 2 dias, né? Ou 3 dias. Então assim, o metabolismo ideal é aquele que evacua pelo menos uma vez no dia. A gente tem uns padrões, assim, né? Estipulados aí pela ciência, que até uma vez a cada 3 dias ainda não é considerado prisão de ventre. Mas na minha concepção, isso é muito tempo para a pessoa evacuar. Então o metabolismo dela fica lento, fica reabsorvendo até toxinas. Tipo assim, você comeu, sei lá, um tomate que não é orgânico, você comeu uma carne, ela não está bem digerida e tal. E tem algumas substâncias, tipo a carne produz cadaverina, uma substância fermentativa no intestino. Se você não tem um fluxo de evacuar rápido, você fica reabsorvendo aquilo ali. Então, assim, se você tem um metabolismo bom, você evacua todo dia, teu corpo absorve o que tem que absorver, elimina o que tem que eliminar. Agora, se você ficar muito lento, você fica reabsorvendo, às vezes até se intoxicando com agrotóxicos e metais pesados que pode ter na alimentação e tal. E eu reparei, eu fiquei um tempo sem comer trigo. Um tempão, assim, ó, sem pizza, sem pão, sem biscoito, sem nada de trigo. E aí eu fui comer uma pizza com os amigos. Isso há 1 ano atrás. Primeira vez que eu fui comer, eu não aguentei de dor no meu estômago. Intestino, assim, barriga, sabe? Inchado. E pra ir no banheiro foi horrível. Sabe? Inclusive, assim, esbranquiçada. Cara, foi horrível essa sensação. Aí, beleza. Fui mais uma vez, aí outro dia um pão. Fui voltando aos poucos. Hoje voltei a consumir trigo. Tranquilo, de novo. Tranquilo. Mas se eu parar de comer trigo, eu pretendo parar de comer, dia 2 de outubro eu tenho uma virada assim, de vida que é voltar aos meus hábitos alimentares e prática de esporte. Sim. E um deles é cortar o trigo legal, assim, sabe? Reduzir quase a zero, se não conseguir a zero. Porque eu me senti muito bem e eu reparei depois que eu voltei a comer o quão mal eu me senti. E ali se eu fiquei tanto tempo sem comer e estava bem, por que eu voltei a comer e senti mal? O que faz no meu organismo isso aqui? E é essa autoobservação, né, Pedrão? Você enxergar o que te faz bem e o que não te faz, né? O trigo, assim, ó, não sou terrorista de glúten, tá? Eu penso assim, o trigo é uma proteína, né, que tem dentro do trigo, que é o glúten. A gente tem proteína dentro do leite também, que é a caseína, altamente inflamatória, assim como o glúten. Inflama pra caramba. A gente tem proteína dentro da carne, que também inflama pra caramba. A gente tem proteína dentro dos feijões, que inflamam pra caramba também. A gente tem proteína. As proteínas, elas são altamente reativas. Então, tudo que te gera alergia... Sabe aquela pessoa que tem alergia ao camarão? Ela tem alergia à proteína e tem no camarão. Então, a proteína, ela aciona o sistema imunológico. Então, dependendo de qual proteína você tolera mais, você vai viver bem com aquela ali. Então, tem gente que não tolera o glúten, tem gente que não tolera a proteína da carne, tem gente que não pode comer feijão que fica explodindo, não interessa, bota de molho e tal, entendeu? Tem gente que é do leite. Então, a gente tem que aprender que a autonomia alimentar é isso, você conseguir entender o que te faz bem e o que não te faz. Isso é uma coisa muito investigativa de aprendizado individual, assim, né? É um negócio que você conversa com conversa com outro, conversa aqui comigo, vai no nutricionista, outro, vê um documentário, lê um livro, aí você testa, e daí você vê que aquilo te faz bem ou não. E o que dá pra fazer assim, por exemplo, tem um hábito virou uma consulta aqui. Eu ia falar da vida alimentar dele, mas ele tá o quê? Consulta aqui ao vivo, vai. Boa. Então, por exemplo, tem um hábito normal. Como uma pessoa que trabalha na rua, come umas besteiras aqui, outras ali. Sim. Tem algo que possa fazer para ir desintoxicando? Ou pelo menos para ir compensando essa alimentação ruim? Não vou mudar minha alimentação por 30 dias ainda. Sim. Eu consigo compensar com alguma substância, algum suco, ou comer isso aqui vai te ajudar, pelo menos não fazer tão mal, a limpar um pouco a contaminação. Sabe o que é muito bonito da gente ver, Pedrão? É que, assim, o nosso corpo, ele já tem um mecanismo de detoxificação. Ele se detoxifica naturalmente. Então, um fígado saudável, função hepática, né? Ok, um corpo ativo. Se você tem saúde, se você não tem nenhuma doença crônica, se você tem um metabolismo funcionando, se você se exercita regularmente e é por um mês que você não tá assim, você não vai ser altamente prejudicado, sabe?
O que acontece? O teu corpo ele tem um poder detoxificante. Tem alimentos que melhoram, potencializam esse poder que é natural do corpo humano, né? Então, assim, tudo que você fizer que é organicamente saudável para você, vai ajudar com que vai diminuir o esforço do teu corpo e vai fazer com que o teu corpo, tô conseguindo fluir, né? Então, assim, se você mantiver a hidratação correta, se você conseguir manter horas de sono mínimas, se você conseguir manter um prato de arroz, feijão, bastante salada, vegetais e fibras, o teu corpo, ele não vai se expressar de uma maneira negativa em um mês de mudança. Não tô conseguindo fazer atividade física, tô comendo ali uns pão de trigo, tomando umas besteiras ali, comendo uns pastel de vez em quando, né? É complicado. Vai na casa de ontem, desculpa te contar, mas ontem, por exemplo, eu cheguei de manhã, tomei café em casa, aí fui lá para o governador Celso Ramos. Cheguei lá, tinha um bolo com um suco de laranja, com café, e aí a reunião foi indo, daqui a pouco chegou uma linguiça de churrasco. Já começou e uma taça de vinho. Meu Deus do céu, cara. Aí saí dali, para num restaurante do amigo. Aí tem um camarão frito, tem um copo de suco, tem um copo de refri. Não é uma cachaçinha. Não tomei cerveja, não. Tomei só uma tacinha de vinho. Eu consigo mesmo. E aí eu falei, cara, a campanha é praticamente impossível você não comer mais do que deve, sabe? Porque é um belisquinho aqui, um belisquinho ali. E de segunda a sexta, que aí a campanha mais de rua, é muitas horas de jejum, porque é uma agenda em cima da outra. Batendo perna. Água e café, sabe? E aí chega a noite, é um leão que foi solto, né? Olha, é isso que eu te falei, assim, às vezes a gente pensa que isso aí vai botar tudo a perder, mas assim, se o período de tempo é curto, você tem um histórico positivo, entendeu? O problema é quando a pessoa não tem um histórico positivo, nunca cuidou de nada, e daí só vai descambando. Sim. Né? Sim. E daí o corpo não consegue se recuperar de uma vida inteira de 10, 15 anos se intoxicando, né? Então é isso, mas assim, essa ideia de vender um suco milagroso, algum componente milagroso, é meio assim, balela, né? Porque um corpo altamente intoxicado, que a gente vê às vezes em sinais e sintomas mesmo do corpo, esse corpo ele precisa de um trabalho bem profundo, assim, sabe? Enfim, de alimentação, de comportamento, de rotina, para ir desintoxicando. Tem componentes? Tem clorela, espirulina, tem suplementação, tem várias coisas que ajudam, com certeza. Mas o cenário do corpo, ele muda com o contexto que você proporciona para ele, né? E é um contexto de relacionamentos saudáveis, de vida, né, regular, de rotina, de sono, de qualidade, tudo. Eu senti muito agora nesse período que tem uma rotina bem puxada, horas de sono. Nasceu um terçol no meu olho, sabe? Sempre dando umas bocejadas durante o dia e pra mim não rolava bocejo. O dia inteiro, chegava às 10 horas da noite, banho, como é que era? Xixi e cama, né? Banho, xixi e cama. Adeus. E agora não, chego em casa, por exemplo, meia-noite, 1 da manhã, às 5 já tá com o olho aberto tomando banho pra ir pra rua. Então 4, 5 horinhas de sono no máximo, sabe? Eu funciono com no mínimo 6. Sim. 6, 8 horas, meu Deus, né? Aí me segura durante o dia. Mas eu sinto muita falta disso. E como chega muito tarde, sempre vai comer muito tarde. E aí dorme naquele jeito agoniado, assim, sabe? Porque comeu bastante devido ao tempão de jejum. Então tem que agora achar um método de deixar alguma coisa no carro para ir comendo. É uma boa, Pedrão. Deixar fruta, deixar uma barrinha de proteína, alguma coisa assim no carro para ir... Ou uma marmita mesmo, pra comer comida, sabe? E comer. Mas essa coisa, eu acho que comida não falta, que a galera vai te oferecendo enquanto... Vou mandar pra Cal, pra ela deixar as marmitas prontas. Cal. Isso aí, providencia, Cal, umas marmitas aí pra esse homem poder fazer a campanha comendo o tempo todo. É importante. Mas assim, Pedrão, você me falou ali no... Eu li ali o que você me falou, né? Que você trabalha com tecnologia e sustentabilidade. Eu fiquei curiosa, me conta mais. Cara, uma loucura, assim, quando acabou minha passagem de vereador, fui candidato a prefeito, não deu certo. Falei, não quero mais política por um bom tempo. Na verdade, acho que eu vou até sair da política. Passou isso pela minha cabeça, porque a política, ela judia bastante da gente. É muito julgado, tu tem que fazer tudo certo sempre. Por mais que tu queira acertar, às vezes tu decide algo que foi errado e tu é crucificado por isso.
E só o fato de tu chegar num lugar e falar, sou político, o pessoal já desconfia. Com razão, porque hoje o que passa, que pena, porque hoje a credibilidade que um político passa é muito baixa. E lutar contra isso, e não sozinho, mas com vários outros caras e mulheres que entraram para a política e estão fazendo um bom trabalho, é um baita desafio. E dói. Sim. Dói porque é um processo de mudança e ele não vai acabar na gente. Sabe, gente? É um começo de esperança. Falo eu, vários outros caras aqui da cidade, Brasil, enfim, nível grande, que estão mudando essa visão sobre política e fazendo com que pessoas de bem entrem, sabe? E aí eu fui para a área da tecnologia e para a área da sustentabilidade porque estava na minha veia já, no meu DNA. Parte de limpeza de praia, a gente começou lá atrás, neutralização de carbono das campanhas, dos projetos. E aí eu comecei a estudar mais sobre neutralização de carbono. E fiz uma consultoria para uma transportadora que me abriu a porta para fazer uma compensação para a FENS e a Coca-Cola. E aí a nossa empresa, em collab com uma outra, construiu toda a plataforma de compensação de carbono de parte da produção, da logística da FENS e da Coca-Cola. E fomos premiados e tal, e aquilo abriu, puta mercado, vou trabalhar aqui. Uhum. E aí eu estou me especializando nessa área. E no outro lado, fui meio que por sorte, fui fazer uma consultoria para a empresa de um amigo meu, que tinha um produto de crédito ligado à tecnologia. Eu falei, cara, tu tens um diamante na mão, vamos achar um investidor, vamos fazer um business plan e tal. Minha formação é administração. Sentei com os meninos, montamos um BP. O Luizão, que está aqui comigo, auxiliou a gente nesse processo de busca de investidores. Passamos por 2 rodadas de investimento. A primeira bateu na trave, a segunda nós fechamos. E aí eu troquei minha comissão por equities da empresa e fui para a operação. Fui aprender sobre o mercado financeiro. Por quê? Porque o mercado financeiro, com esse produto tecnológico, ele me abre espaço dentro da tecnologia e do mercado de finanças para fazer esse projeto de compensação de carbono crescer mais. Sim. Porque hoje ele é totalmente linkado ao mercado financeiro e ao uso de tecnologia. E eu acredito muito em Deus, e eu pedi, quando eu estava nesse projeto de neutralização de carbono, eu falei, cara, eu preciso aprender mais sobre o mercado financeiro, porque isso vai complementar o projeto do carbono. E aí ele me deu essa experiência. Pô, legal. É tudo aquilo do processo, né? Do plantio e da colheita. Então, nesse momento, eu estou na fase de cuidar. Eu pedi para que ele me desse uma sementinha no mercado financeiro. Ele me deu. Abriu portas, me mostrou como funciona um banco, como funciona uma fintech. A nossa é uma fintech, né? Como que funciona o relacionamento, taxas de juros, fundos de investimento, rodadas de investimento. Eu falei, cara, isso aqui são aprendizados, eu vou absorver. Unir pessoas que possam, com a mesma ideia, revigorar o negócio. Isso aí. E aí eu olho, por exemplo, para a compensação de carbono hoje, ela é duvidosa. O cara vem aqui e me vende a neutralização do carbono para minha empresa, só que eu não sei onde ele plantou, como ele plantou, se as árvores estão de pé, se uma queimada não pegou, se alguém não derrubou. Eu não sei. Não tem no Google Maps assim, essas que são as árvores? Tem, mas não em todos. Não. Então a gente precisa criar um modelo que ele seja mais certificado, que ele seja em tempo real monitorado. Um satélite, né? Um satélite. Então a gente foi construindo isso, sabe? Ainda está em construção essa parte da sustentabilidade. Então o teu negócio em si, só para eu entender, é a forma como faz... São 2, né? Ah, tá. Sim. Aí uma é neutralização de carbono pura, só que eu estou trazendo a tecnologia para dentro dele agora. Entendi. Que veio do outro business, sim, que é a fintech, que criou um produto tecnológico de acesso ao crédito. Entendi. Então hoje nós temos 3 produtos, que basicamente é empréstimo usando o limite do cartão de crédito, mais barato que o próprio cartão. Olha só. E parcelando em 12 vezes, o cartão faz em uma. A gente conseguiu criar isso. Nossa. O segundo é empréstimo do próprio fundo de garantia. E o terceiro é empréstimo usando o boleto de energia elétrica. Então a pessoa está com o nome negativado. Ela bateu o carro foi apreendido porque estava com o documento vencido. Ou tem que pagar uma consulta para o filho, comprar, enfim, várias razões, né? E ela não tem acesso ao crédito. Quer trocar uma dívida mais cara, por exemplo, por uma mais barata. E ela faz o empréstimo usando o boleto de energia, contratando de casa, da palma da mão. Olha só. Sem precisar comprovar nada, sabe? Só que é ticket mais baixo, 800, R$1.000. Sim. E parcela em 18 vezes. Olha então nós criamos isso, e aí tem 2 forças de venda. Uma é o setor dos correspondentes bancários,
E a segunda, que nós estamos terminando a plataforma agora, é ser o Uber do crédito. Onde uma pessoa, cara, motorista de Uber, ou um atendente no posto de gasolina, ou o cara que é um advogado, ele quer ter uma renda extra, ele paga, a gente não sabe o valor ainda, mas vai ser em torno de R$80 mês, assina durante 12 meses, tem acesso à plataforma pagando R$80 por mês. Ele fez uma venda, vai ganhar lá entre 10% e 15% de comissão. Ticket médio de R$1.000, fez uma venda, já paga a plataforma e ainda sobra, fez as demais é lucro. Então, pela nossa estimativa, a pessoa vai ter em torno de R$2.500 a R$4.000 de renda extra com esse sistema nosso. Então, o cara dirige Uber, já tira lá seus R$3.000 por mês. Ele agregou esse produto, pode tirar mais R$2.000, R$3.000. Olha só. Então, foi isso que a gente fez. Levar o crédito, o microcrédito facilitado para pessoas que precisam. E aí, o bacana é a função social disso. O cara tá argolado, a gente joga madeira. Ele não morre afogado. Mas se eu não ensinar ele a nadar, ele vai morrer afogado. Então, ensinar a nadar é o seguinte, amigão. Tu podes virar vendedor do nosso produto e com as tuas próprias vendas, tu paga o empréstimo que tu tomou. Também. Então, se a tua prestação é R$100 por mês, amigo, faz 2 vendas que tu paga a plataforma e tu paga o empréstimo. Então, conta. Fechou? Fechou. E 2 vendas dos produtos que a gente tem é muito fácil de fazer. Bom. É bem fácil. Então, ele tem uma função social bem bacana, sabe? É um mercado bem interessante, bem necessário, né? Pra gente conseguir veicular melhor o crédito e criar essas oportunidades aí. É bem massa, assim. Só que é muito desafiador, né? Porque a empresa tem 1 ano e 4 meses de vida. Sistema tecnológico, toda semana é investimento. Então, o que entra já fica na empresa. Sim, no começo é sempre assim, né, Pedro? Plantio, cuidado, para depois ter a colheita. Então, e quantas pessoas vocês têm nessa empresa hoje? Tá espalhado. Hoje a gente tem em torno de 30 funcionários já. E com correspondente bancário, tem 3.000 cadastrados no Brasil vendendo. Já. Pô, que massa. E aí agora a gente vai abrir, só que essa força de vendas 1 não está muito boa. Tem que investir mais em relacionamento. E aí a gente vai abrir essa força 2, que é onde eu creio muito que vai dar uma rampagem legal no business, sabe? Olha só. E a do carbono agora tem um contrato que está rodando pequenininho, eu tirei o pé porque eu não ia dar conta de fazer campanha, mais as 2 empresas. E essa jornada aí de sustentabilidade também é algo muito importante, né? E está cada vez mais em evidência. Né, Pedrão? A gente conseguir olhar para a forma de reverter os impactos, de diminuir os impactos, sem perder qualidade de vida, porque o ser humano está crescendo, está se desenvolvendo. E eu acredito muito que as empresas, a tecnologia e tudo que a gente desenvolve, né, nessa mente, né, que o ser humano tem, criativa, é o portal para a gente conseguir viver bem com a natureza e prosperar ao mesmo tempo, né? De uma forma com cada vez mais discernimento, assim. E essa coisa dos oceanos, né, Pedrão? Pô, isso nasceu... Acho que foi onde nasceu o Pedrão político. Porque surfista, né? Morando em Floripa, ia pra praia, lixo pra cacete. Dentro da água e na areia. A gente saía do mar, eu e meus amigos, tirando plástico, tirando bituca de cigarro, botava dentro da roupa de borracha no bolso, sabe? Primeira lixeira eu jogava fora e aquilo foi indignando. Cara, cada vez mais lixo, cada vez mais lixo. E aí em 2009 nós fizemos a primeira ação do projeto, tinha 3, 4 pessoas, depois 15, depois 30, depois 60, depois até chegar em 14.000 pessoas. Como é que é o nome do projeto? Road Brasil. É teu projeto esse? Eu fui fundador dele. Ai, que massa! Eu, Simão e o Alemão. Os 3 do projeto. E aí, hoje, quem toca o projeto sozinho é o Simão. Nós éramos a trinca perfeita, assim, era um casamento muito legal, nós 3. Porque o Simão era extremamente visionário, cara que viu o projeto em 1000 países, sabe? Escalável. Escalável. Pô, a gente vai conseguir e tal. Mestre em comunicação. O Alemão, extremamente realista. Cara, vamos fazer a limpeza de praia aqui em Naufragados com 30 pessoas. E eu falava, cara, olha só, a gente pode fazer em Naufragados com 30 pessoas, a gente pode fazer na Lua, mas vamos fazer um pouquinho maior com 1000 pessoas? E aí a gente foi indo. Vamos fazer agora em Portugal, vamos fazer em Bali, vamos fazer na Califórnia. E aí o projeto foi crescendo. E aí veio a questão política. E isso me doeu pra caramba. Quando eu me elegi, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu continuo no projeto ou eu saio.
Por que não pode participar? Eu não queria, foi um erro meu, eu deveria ter continuado no projeto. Só que a conversa que nós tivemos é que, cara, vai dar muita vinculação política ao projeto, isso é ruim. É uma pena, né? Essa coisa que a gente fala, que tipo, a visão política, de ser político, já a pessoa tem uma má impressão e tal. Essa crença que a gente está acostumado a ver, que político é uma pessoa que não é honesta, que é mentirosa, que não é confiável, né? E daí vincular. Olha que tristeza a gente ter esse cenário. Eu saí do projeto alimentar, eu saí do Amigos da Escola que eu coordenava, eu saí de todos os projetos sociais e ambientais que eu tocava. E aí aquilo, querendo ou não, matou também um pedaço da minha identidade, né? Me deixou triste, porque, pô, eu ia na ação do projeto. É a tua história? É a minha história, é a minha vida, né? É a minha vida. E, enfim, e aquilo me judiou um bocado, assim, sabe? Só que lá atrás a gente via quão certo nós estávamos, porque quando ninguém falava de lixo no oceano, nós estávamos já fazendo ação de limpeza de praia, catalogando, monitorando. E isso tudo gerou uma política pública. Aí depois o plantio e a colheita é obrigatória, assim, o ciclo é perfeito, né? Anos depois, eu fui presidente da Frente Parlamentar de Combate ao Lixo no Mar, palestrei na ONU, ajudei a construir o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, sabe? Que lindo. Virei amigo de vários caras assim que eu admirava. Tipo, o cara que descobriu a ilha de lixo no Oceano Pacífico, o capitão Charles Moore, tive a oportunidade de estar lado a lado com ele. Família Schirman, sabe? Então, o lixo no mar uniu tantas pessoas boas em prol da causa que ela ganhou visibilidade. Estamos na década dos oceanos, né? Década do oceano, onde todas as empresas estão tendo que ser mais responsáveis com a sua produção. E aí o meu negócio hoje tem tudo a ver com a poluição não só do oceano, mas também a poluição por gases de efeito estufa. E hoje eu estou pesquisando como fazer com que as algas do oceano sejam os grandes filtrantes de poluição. E elas de fato já são, só que como que eu consigo quantificar isso para, ao invés de estar plantando somente árvores, eu também estar estimulando a questão das algas. Os bancos, né, de corais. E eu quero deixar um marco, assim, a minha vida eu não quero que passe em vão, sabe? Eu entrei na política, aquilo que eu falei lá no começo, eu entrei para ser o melhor. Como vereador de Floripa, eu falei, cara, vou ser o melhor vereador que essa cidade já teve. E estava escrito no meu papelzinho, o primeiro que eu entreguei, eu tenho ele guardado. Faço questão depois de te mandar uma foto. Mano. E estava escrito assim, serei o melhor vereador que Floripa já teve. E eu entregava isso com uma confiança de que, eu vou me eleger. Mesmo tendo tudo contra para eu me eleger vereador. Tudo contra. Não tinha grana, não era conhecido. Sabe, eu estava disputando contra caras que estavam gastando 1 milhão, 2 milhões na campanha de vereador e eu com 8 mil reais, cara. Sabe, numa capital. Com 20 placas, né? Porque eu pedi a placa, tinha 20 placas. Os caras tinham 20 placas na minha rua, no meu bairro. Eu tinha pra cidade inteira. E deu certo, por Deus, por um voto, sabe? Ele olhou pra mim, dia de vento sul, chuva, entregando de mão em mão meu panfletinho e falou, vai lá, gurizão, vai lá e representa. E aí fui. Cheguei lá, eu tinha 2 escolhas. Ou eu vou pro caminho errado, ou eu fico apanhando, sendo crucificado no caminho certo. Falei, cara, eu vou apanhar, mas eu não vou perder a minha essência. E vou trazer as pessoas para cá. E aí a gente criou nossa visão. Visão, valores. Né? A nossa visão era ser uma inspiração para outras pessoas entrarem para a política. Terem coragem de entrar. Terem coragem. Porque eu vejo que tem pessoas boas que poderiam estar dentro da política e às vezes não têm coragem de entrar porque sentem que vão, assim, se sujar, né? Total. Vão entrar e vão perder credibilidade. Eu pensava nisso. Que vão perder, né? E esse é um ponto, assim, que a visão que tá rolando essa mudança, eu vejo isso, que tá rolando essa mudança de cenário com a nossa geração e tal, de tentar mudar, né, as coisas. Esse olhar de que a gente vai ter que ter coragem de quebrar o paradigma. Total. E de não considerar o que um político, uma pessoa candidata, não sei o que tem a ver com geladeira. Tem tudo, porque no final das contas, eu sou política. Eu sou política, a Ju é política, quem tá me assistindo também é político, todo mundo faz política aqui. Talvez a pessoa não perceba, mas ela é política. E a política tá na existência humana, né? Então, assim, a política, a alimentação é um ato político, né? Então, assim, a alimentação é um ato político. A gente tem que entender que a política não é algo ruim ou sujo. A política está em tudo.
e ela pode ser a política, ela é um excelente catalisador de mudança social, se bem usada. O problema é que a política hoje, ela está totalmente distorcida, ela está ideológica e competindo entre partidos para ver quem ascende ao poder. Quando o que nós precisamos é ter gestão pública dentro da política. A política toma decisão, mas o tomador de decisão não pode ser um político que coloca o seu partido, os seus interesses acima da gestão. Hoje eu olho assim, eu venho numa nutricionista, ela estudou para ser nutricionista. Eu vou num médico, ele estudou para ser médico. Eu vou num mecânico, o cara estudou para arrumar meu carro. Por que o político basta falar bem, parecer uma pessoa boa, né? E ser conhecido? Aí vira político. Mas o cara não sabe nem ler nem escrever. Ou ele não está qualificado para tomar decisão. Não sabe gestão, não sabe, enfim, fazer uma planilha de Excel, às vezes não sabe. Olha, assim, ó, o cargo político é um cargo de gestão, é um cargo administrativo. Eu não contrataria, por exemplo, o Lula para tocar minha empresa. Nem eu. Não contrataria a boa parte dos políticos para serem os gestores da minha empresa. Entende? Então, eu defendo que político ele tem que ser qualificado. Ah, tem que ter nível superior, tu começa a excluir. Beleza, não precisa ter nível superior ainda. Eu desejaria que todo o brasileiro ele pudesse ter cursos de formações, sabe? Sim. Então, se o político se elegeu democraticamente, antes de ele assumir o cargo, ele passa por um curso de capacitação em gestão pública para ele poder ser um bom político, para ele poder ser um bom tomador de decisão. Também penso nisso. Porque essa coisa esse ponto aí de todo mundo ter uma graduação, uma especialização para poder executar as coisas, eu vejo que está meio que se redesenhando. Eu vejo que a graduação, ela tá meio que se redesenhando. Inclusive eu, como nutricionista, eu não me considero só uma nutricionista. Eu tenho toda uma experiência de vida, eu tenho, sei lá, minha mãe foi obesa, minha mãe teve câncer, fez cirurgia bariátrica. Todo mundo tem, eu tenho pequenos pontos na minha vida que me ensinaram sobre a humanidade através da alimentação. E você tem pequenos pontos na tua vida que te ensinaram sobre ser humano e gestão além da tua graduação. Então eu vejo que a gente é uma soma de experiências e não só uma graduação. Mas eu vejo que essa capacidade que o ser humano desenvolve, baseada nas experiências, precisa ser desenvolvida mais a fundo para você assumir uma responsabilidade. Representar outras pessoas, decidir, por exemplo, um deputado, um vereador, um senador, o que eles fazem? Eles decidem o orçamento da sua cidade, o orçamento do seu estado, o orçamento da sua nação. Se você não entende de orçamento... Cara, primeiro, um orçamento de Florianópolis são 2 bilhões e 400 milhões de orçamento anual. Ali dentro, numa planilha de Excel de 3, 4 mil páginas, linha por linha, com letra miúda, quando a prefeitura monta a peça orçamentária e manda para os vereadores aprovarem ou não, tu tem que olhar linha por linha e saber que na educação tem o programa tal, dentro desse programa tal tem o projeto tal, esse projeto custa tanto. Tem que saber quanto que está previsto para aquisição de medicamentos, para pagamento do médico, pagamento do enfermeiro, do fisioterapeuta e barará, barará, barará. Tem que saber tudo. Aí está. Ser legal, conversar com todo mundo, não te ensina a ler planilha. Não te ensina a fazer gestão? A pessoa é legal, ela se comunica bem, mas ela sabe. Esse é o ponto. E aí, por exemplo, em Florianópolis, Secretaria de Saneamento, 12 milhões de reais de orçamento anual. 12 milhões de reais não faz esgoto num bairro da cidade. E como é que a gente vai resolver o problema de falta de água no verão? É Secretaria de Saneamento. Como é que vai resolver a praia poluída no verão? Sabe? Como é que vai resolver... Nossa! Então, são coisas assim que os vereadores não podem aceitar. Eles são pagos para representar os interesses das pessoas. E aí o grande problema, Ari, é que é o seguinte, o vereador se elege, assim como o deputado, e aí dá pra gente fazer uma dinâmica aqui. Deixa eu pegar, digamos, esses três aqui, o microfone meu, o copo e o teu microfone compõem a Assembleia Legislativa, tá? Uhum. São um parlamento. Esse outro copo aqui é o governador do estado. Uhum. O que ele faz? Para ele conseguir governar, aprovar tudo que ele quer, ele adquire o apoio. Eu não vou falar conquista, porque é uma aquisição. Tem uma relação comercial aqui, uhum, que não é vista como corrupção ainda, e deveria de ser.
Então ele chega nesses 2/3 aqui do parlamento, do Oferecendo poder legislativo. uma parte do orçamento. Também, matar-se a primeira parte da charada. Mas o que é o pior? Deputados, os senhores vão indicar os cargos comissionados do nosso estado. E aí quem que eles indicam? Os cabos eleitorais. Muitas vezes, um cara que não sabe ler nem escrever, um cara que não tem aptidão para estar na Secretaria de Infraestrutura, ou de Tecnologia, ou de qualquer outra coisa. E aqui explica a primeira etapa do jabuti em cima do poste. Quem colocou esse cargo comissionado ali? O cara não tem currículo para isso. E está lá, ganhando 10 mil de salário, e nós pagando a conta. Segundo, pedaço do orçamento para mandar dinheiro para os projetos. Aí tu me perguntou dos projetos, por que eu saí? Porque se algum projeto que eu fizesse parte recebesse 1 centavo, eu ia dizer que eu, como político, estava beneficiando. Se posicionando a favor. Isso aí. E aí, a outra parte é também fazer obras nas comunidades. Só que, Pedro, isso é legal? Não, não é legal, porque deputado e vereador e senador não fazem obras. Quem faz obra é o governador, é o presidente, é o prefeito, o poder executivo. E aí rola uma deseducação política. E o exemplo onde tinha corrupção era quando esse cara aqui comprava o apoio desses aqui, pagando em dinheiro, que foi o mensalão. Aí o mensalão derrubou meio Brasil, metade dos políticos, e aí o que aconteceu? Ao invés de pagar em espécie, em grana, vamos pagar em cheque, emendas para fazer o projeto, para fazer a obra e cargo comissionado. E aí é onde vem o quê? A evolução da picaretagem. O político indica os comissionados aqui dentro da prefeitura, do governo do estado, do congresso, da presidência da república, dos ministérios, e aí pega metade do salário dos caras, que aí vem a rachadinha. Estão devendo? Que aí toda hora aparece notícia, né? Deputado tal, vereador tal é denunciado por rachadinha. Então, o que a gente observa é que esse sistema, da forma como ele está posto, ele é um sistema totalmente falido. Falido. E tem um problemaço, porque esse cara aqui, presidente, governador e prefeito, eles dependem para governar do parlamento. Os países evoluídos que consideram o parlamento forte, eles já são parlamentaristas. O Brasil não, é um parlamentarista no armário. Sim. Onde a gente acredita que o Bolsonaro, ou o Lula, ou o Ciro, ou os caras que são candidatos à presidência vão resolver o problema e não vão. Fiquei O voto menos importante hoje, tem pessoas que vão pegar esse trecho aqui que a gente vai falar e vão dizer que eu estou errado. Mas olha só, o voto menos importante hoje é o de presidente. O mais importante para mudar o Brasil é de deputado federal e senador. Sim. Porque o presidente tem que pedir para eles contribuírem para o movimento. Aprovarem o orçamento para ele executar a obra, contratar mais médicos, sabe? Ajudar na educação, investir na... Então você acredita que a limpeza começa por aqui, no negócio? A limpeza é aqui. A limpeza é aqui. Obviamente, votei num candidato que é ladrão. Candidato para presidente, no governador. Vai facilitar a sujeira, né? Mas... Ele vai montar uma equipe que vai corromper o sistema aqui. E vai ficar muito mais fácil de ter relacionamento aqui. Então a mudança, para mim, começa no parlamento. Essa é uma visão bem lúcida, até para a gente visualizar o mecanismo de ação que rola, assim, né? Que é totalmente de relacionamento na política. Então não é uma pessoa só que toma decisão, tem todo um processo de comunicação de todos. E se todos não estiverem cientes do seu papel, o negócio vira uma bagunça. Onde eu mais sofria como vereador. As pessoas, o eleitor, o cidadão, não saber o que faz um vereador. E quem é deputado também não sabe. E são 4 funções principais. É legislar, porque é dentro do poder legislativo, então tem que criar lei. Fiscalizar quem? Fiscalizar o prefeito. Se ele está usando bem o dinheiro ou não está, se está tendo corrupção ou não está. Fiscalizar o executivo. Isso aí. Deliberar, dizer sim ou não para novos projetos, dentre eles o de lei, e ouvir o que a população traz de problema e encaminhar a solução. Ser um comunicador. Ou seja, são 4 funções. E aí, quando ele entra nesse sistema de tomar lá da cá aqui, que chama fisiologismo político, ele perde 2 das 4 funções. Que é de comunicar. Ele perde a deliberar, porque tudo que o prefeito mandar para a Câmara, ele vai ser obrigado a aprovar. E isso serve para deputados e governador, deputados federais, senadores e presidente. Fica refém, perdeu a função dele. E a outra é de fiscalizar, que é a mais importante de tudo. Então, o que acontece? Ele dá uma traída na sociedade, né?
É por isso que as pessoas têm essa visão, né? Mas eu acredito muito que a nossa geração, Pedrão, ela tá no mundo aí pra conseguir quebrar esse paradigma. Fazer a Sabe? diferença, né? Existe esse movimento, assim, sabe? Eu vejo isso, assim, de pessoas com projetos novos, de pessoas com visão, né? Para quebrar um paradigma mesmo. E é um caminho, assim, é um esforço, é o que você falou, a gente tá numa fase de ruptura, né? Então, assim, político agora é meio considerado meio, não... Mas é porque tá numa fase de mudança, de transição, e daí tem aquela imagem antiga do político, e, cara, tem que ter coragem pra meter a cara. E assim, ó, o que precisa é coragem, porque a gente precisa que as pessoas boas e qualificadas, elas entrem para a política para transformar a política. E se me deixarem, se me derem espaço e eu continuar merecendo, sendo merecedor de estar evoluindo na política, eu vou ser presidente do Brasil. Por quê? Porque eu olho para a cadeira que está lá sentada ou que já foi ocupada e eu já vi pessoas, fisicamente eu tenho 10 dedos, não tenho 9. Fisicamente, teve uma pessoa com menos dedo que eu que estava lá. Ou seja, fisicamente, menos capaz que eu. Intelectualmente, com menos escolaridade e preparo para fazer administração pública do que eu. Caráter, a pessoa já foi presa, eu não respondi até hoje nenhum processo na minha vida e pretendo nunca responder. Então eu olho e falo assim, olha, se essa pessoa foi, eu também posso e vou ser. E aí eu pego e vejo a Câmara da minha cidade ou a Assembleia Legislativa do meu estado e vejo que tem um monte de gente muito mais qualificada do que as pessoas que estão com a bunda naquela cadeira tomando decisão por nós. Tem muita gente capaz. E aí, se isso não deixa a pessoa indignada, o cidadão indignado, ele está satisfeito em pagar imposto caro, e ir no médico, ir no posto de saúde não tem médico, e andar numa estrada toda esburacada, ou fazer uns asfaltos que nem fizeram aqui, que a gente vai pagar por 25 anos. Imagina reformar a tua casa e pagar o piso, a pintura e a troca do telhado durante 25 anos. É um absurdo isso, cara. Sim. Sabe, e as pessoas ainda batem palma. Por quê? Porque não sabem o que está acontecendo. Sabe, então tem que se indignar, cara. O problema é que o dinheiro público, ele parece que não tem dono. Quem paga sente mais. Quando sai da gente, parece que não é mais nosso, né? Só que não é. Tipo, qualquer obra que a gente vê pela rua e tal, somos nós que estamos financiando. As pessoas esquecem que aquele dinheiro, né? Saiu do suor e tal. Trazendo para a nossa conversa aqui, olha o quanto de política pública na área da alimentação a gente pode fazer numa cidade que tem 2 bilhões e 400 milhões de orçamento. Sabe? Muita. Dá para realmente acabar com a fome, melhorar a qualidade da alimentação, seja escolar, seja de restaurantes, de pessoas, de crianças, adultos, do trabalho. Imagina linkar três secretarias. A de assistência social, para pegar os mais vulneráveis, a de educação, para ensinar, e a de saúde, para equilibrar. Juntando essas três, colocando no liquidificador, não sai um baita de um projeto de alimentação saudável, de alimentação consciente. Poderia ter educação nutricional, né? Que é uma coisa que eu acho que, sei lá, 90% das pessoas que sentam aqui me falam. Se tem uma coisa que eu acho que é necessário as pessoas aprenderem desde criança, inclusive na escola, é sobre alimentação, né? Porque assim como você me falou, pô, naquela época minha família tinha a cultura de, né, comer mais, criança gordinha que é saudável e tal. Você passou por uma situação, né? Você foi uma criança acima do peso. E tem esses desequilíbrios que rolam. E quando a pessoa consegue ter acesso à informação, eu vejo isso por mim, Pedrão, eu tenho todo mês 5 vagas sociais disponíveis no meu consultório. Vagas gratuitas para as pessoas dos projetos sociais que eu tenho vínculo, que eu conheço. Eles me mandam, essa pessoa. E eu trato essas pessoas. E muita gente me fala que a alimentação saudável é caro, tal. Eu digo que nutricionista é uma coisa cara, que ainda é um artigo de luxo, que nem todas as pessoas têm acesso a uma consulta com nutricionista. Realmente ainda não é acessível. Mas as pessoas que têm acesso à informação, que têm acesso a uma consulta de nutricionista, elas não pagam mais caro para serem mais saudáveis. Elas conseguem ser mais saudáveis com um custo acessível, né? Então, o que o ser humano precisa? Ele precisa apenas de informação para conseguir fazer boas escolhas, né? Porque o arroz e o feijão tá aí. Claro que a gente tem uma cesta básica que atrapalha muito, né? Porque é farinha, é açúcar, é fubá, é só, e óleo de soja, né? Então, assim, mudar esse conceito da cesta básica, meu Deus, é um sonho, talvez uma jornada longa. Mas, assim,
trazer a informação para as pessoas, que nem a gente tem agora aqui podcasts, a gente tem acesso à internet, a gente tem pessoas falando sobre alimentação e saúde gratuitamente em vários canais. Então a pessoa tem acesso, né? Quanto mais a gente falar disso, mais a gente vai conseguir curar as pessoas com a alimentação. E a gente precisa que as classes elas estejam unidas para terem um representante dentro da política. Sabe? Pegar dentro de uma Câmara Municipal, ter uma pessoa que trabalha a questão dos pets, ter outro que trabalha a questão da nutrição, ter outro que trabalha a questão dos tributos, sabe? E juntando essas classes e elas se organizando e terem seus representantes. Porque não faz sentido nós termos, de verdade, pessoas muito pouco qualificadas com intenções de poder e não de servir, contribuir, porque o político ele muito mais se doa do que muito mais absorve. E quando o político está nessa linha de doação, de contribuição, de servidão, ele está sendo um cidadão representando outro cidadão. Sim. E aí a relação de igualdade, a relação de uma troca justa, essa mão vai, essa outra vem, ou seja, eu fui escolhido para te representar, e para te representar, e para te representar, e estou representando, a gente consegue criar a evolução. Ela não é uma evolução onde o político tem que estar acima do cidadão, ele tem que estar no mesmo nível ou até mesmo abaixo para ter a humildade de ouvir, de olhar e depois opinar conforme a vontade das pessoas, sabe? Sim. E isso tem que estar muito claro. E a gente ainda tem uma postura de que a autoridade está acima, decide, eu baixo a cabeça. Não, com respeito, né? Eu posso questionar e trazer essa autoridade para o lugar que ela deve estar, que é o quê? Igualdade. Enquanto cidadão, de meu funcionário. Quem paga o meu salário enquanto político? As pessoas. Sim. Eu estou representando quem? Eu tenho que servir a quem? Eu tenho que contribuir para a vida de quem? Das pessoas. Então, quando não tiver essa visão de empregador, cidadão emprega o político ou gestor, vai ser o poste fazendo xixi no cachorro. Essa visão é o que tem que mudar. E aí, quando o eleitor olhar para isso, ele vai falar assim, cara, pior que é real. Então, o que faz um deputado? O que faz um vereador? O que faz um senador? O que faz o presidente? O que não faz também é bom saber. Sabe? Sim, porque com certeza. senão não tem mudança, cara. A mudança está na cabeça do cidadão e a Constituição ela é clara. Todo poder emana do povo. Agora, se o povo escolhe mal, usa mal o poder, vai pagar a conta quem? O político ou o povo? O povo. Sempre. Porque vira refém do político. E eu vou te falar, fazer campanha às vezes é um pé no saco. Porque tu chega para conversar com a pessoa cheio de propostas, cheio de ideias, cheio de boas intenções, a pessoa fala, tá, beleza, eu voto em ti, mas o que tu me dá? O povo tá acostumado com isso aí, né? Eu colo o teu adesivo. Hoje de manhã eu tava no posto de gasolina, aí o cara chegou, tava enchendo o pneu do carro. Ô amigo, tu é político, né? Candidato? Sou candidato. Eu quero colar um adesivo ali, tu já paga o tanque aqui? Falei, como assim, cara? Quer pagar o meu tanque? Eu tô precisando, amigão. Eu me deparei hoje, capital do estado de Santa Catarina, um dos melhores estados do Brasil, cidade de 600 mil habitantes, que é Florianópolis. E daí o Brasil acaba reclamando de corrupção e a corrupção tá bem costurada em várias áreas da vida, né? É bizarro. Quando a gente se coloca nessa posição de servir, é uma coisa que eu sempre falo. Eu trabalhei na indústria e eu voltei para a prática clínica na pandemia. Eu fui desligada da indústria que eu trabalhava, tal, de suplementos, né? E daí, a primeira coisa que eu fiz quando eu fiquei desempregada, eu falei assim, gente, eu tô saindo da empresa, né? Eu tô sem trabalho e eu sou nutricionista, vou voltar para a prática clínica, mas eu tô totalmente aberta a servir. Então, qualquer pessoa que pensar que eu posso ajudar em algo, me chama aqui no direct, porque eu tô a serviço da humanidade, do que for. Sim. E nisso surgiram várias coisas, vários ex-colegas meus de trabalho falando, de repente vou mandar teu currículo para cá, para lá, não sei o que, o consultório tal, não sei o que, surgiram várias oportunidades. Porque quando você se coloca a serviço, o mundo se abre para você, né? Você consegue entender que você está a serviço. Você não vem fazer nada aqui no mundo se não for servir a você, a tua evolução e a quem está aqui junto com a gente, né? Então essa visão de servir, de se colocar numa posição de somos todos iguais, estamos aqui só para entregar
E o que a gente aprende é o que a gente vai levar, porque o resto fica. É o que faz a gente entender que, cara, o serviço é o maior valor. A maior experiência que você vai ter, independente do que você for fazer, empresário, na política, é cada dia que você for acordar e que você vai viver ali. As emoções, os desafios, o sim, o não e tal, e o voto e não sei o quê. É isso aí que você vai levar. O resto vai ficar. Servir, contribuir te faz crescer. São 3 mágicas, assim, é uma coisa só, mas são 3 palavras que fazem uma diferença na vida da gente. Servir, contribuir para poder crescer. É fato, se a tua empresa ela tem uma função de servir, ela contribui, é uma empresa que vai crescer. Se ela não tem, ela vai definhar. Quando eu entrei nesse ramo da fintech, que trabalha com crédito, eu falei, cara, a gente precisa ter um apelo mais social, ter mais sentido, sabe, ter mais propósito, porque vender dinheiro e ganhar juros, pô, show, dá dinheiro, mas dá dinheiro pra gente. E o que Qual que adianta? É a diferença? Por que eu vou pegar crédito você contigo? Mais um para vender uns juros mais baratos? Ah, tá, beleza, estou fazendo um benzinho. Mas como é que eu faço um benzão? O cara que está lá se afogando, eu dou a madeira, que é o crédito com juros menor, para ele não se afogar e ficar boiando até vir uma outra ajuda, já é um bom começo, mas eu tenho que ensinar esse cara a nadar, ele tem que sair dessa madeira. Senão, mês que vem, ele vai pedir outra madeira. Vai se enrolar. E vai pedir outra madeira até uma hora que essa madeira vai afundar. Então, eu preciso fazer o quê? Ensinar a nadar. Como é que eu ensino a nadar? Ensino a trabalhar. E vai trabalhar com o quê? Vendendo o próprio produto que ele pegou. Para saber que se ele não tiver uma educação financeira, no outro mês ele vai estar aqui também. Isso é uma teia muito positiva, né? Vira uma corrente, sabe? Então, pra gente, enquanto empresa, ela cresce. Por quê? Porque um pega o empréstimo, vende o empréstimo pro outro, que também estava precisando, e transforma esse outro em vendedor. Então, daqui a pouco a gente vai ter um ciclo de 2, 3, 4, 10, 100 mil vendedores. Imagina que lindo. Movimentando a economia, gerando emprego, um cara que estava full, quitou o seu full e ainda está sobrando um dinheirinho. E está tirando outros que estão full do argolo, né? E assim vai. E é um ciclo, né? Uma teia. Quando o empreender é muito bonito nesse sentido, sabe, Pedrão? É difícil, né? É desafiador, mas assim, o que é fácil nem dá tesão de fazer, vou te contar. Nem rola. É isso aí. O que é desafiador faz com que a gente vá para o próximo nível. Fato. Né? Fato. Então, assim, essa ideia de empreender, e eu vejo cada vez mais o empreender também na política, né? Enfim, de você conseguir, com as tuas ideias, criar oportunidade para outras pessoas e ampliar a visão. Eu vejo na alimentação isso, assim, né? As pessoas que têm acesso à informação, elas contaminam a sua família. Eu vejo muitas mães falando assim, eu quero que você me ajude na alimentação do meu filho. Não, eu vou te ajudar você a ter consciência alimentar, porque você que compra comida pro teu filho. Se você comer bem, teu filho vai comer. Fato. Eu não vou ensinar o teu filho aqui, ele não vai no mercado. Tem uma frase que é do Ralph Emerson, eu trago comigo, assim, eu só não tatuei ela porque é muito grande, mas ela já tá no coração e na cabeça. Que é assim, as suas atitudes falam tão alto que eu não ouço o que você diz. Então, quando tu tens o exemplo, quando a tua atitude fala mais do que a tua voz, bingo! Isso é o certo, isso serve para tudo na vida. O pai educando o filho, né? O político tomando decisão dentro da política, a nutricionista com um projeto incrível de transformar a alimentação das pessoas, serve para todas as áreas. Dependente, se o cara é pintor, ele economiza tinta, não deixa pingar no chão, pinta com carinho, com atenção, sabe, com zelo. O fazer, né? Ele traz o exemplo é o que arrasta. Então, o que a gente precisa é que os bons exemplos sejam mais divulgados ou que as pessoas estejam mais empáticas para ver o bom exemplo. Sabe, quantas vezes tem uma pessoa que está limpando o teu ambiente de trabalho e tu nem um bom dia dá para a pessoa. O cara que vai abastecer o teu carro, não olha pro lado, né? Bota aqui, ó, tantos reais e nem olha. Pô, trata com atenção esse cara. Ele podia pingar a gasolina no teu carro e manchar a lataria. Mas ele vai lá com um paninho, bota a gasolina, tira, fecha com carinho. O teu bem é um cara que está cuidando do teu bem. Sim. Sabe? E aí essas pessoas passam assim... Isso aí tem a ver com atenção plena, né? Com você estar presente no momento e às vezes valorizar a tua vida, né? Porque você fica muito, né? Uma coisa atrás da outra. Pô, Pedrão, é muita coisa relacionada com o ser humano. Pedrão é a história de vida dele. Quando eu falei assim, vamos chamar o Pedrão aqui pra conversar sobre alimentação, eu falo, meu Deus, ele tem uma agenda, né? Ele tá cheio, ocupado e tal. Mas o Pedrão, no final das contas, é um ser humano como qualquer outro.
E é muito importante a gente ver isso, sabe? Que todo ser humano, no início de tudo, ele era uma criança, que ele aprendeu dentro da família os valores e com a comida ele aprendeu os valores. E daí depois, no seu desenvolvimento, quando ele precisou sair de casa, ele ainda assim carregou o que ele comia, carregou o que ele aprendeu e seguiu na sua vida fazendo escolhas, sejam alimentares e que foram reverberando a sua profissão, né, Pedrão? Total. Então, assim, você viu a tua mãe ralando ali, fazendo a comida, né? Fazendo a comida para vender, você aprendeu algumas coisas ali com ela. E eu até hoje eu penso que as crianças, elas podem sim trabalhar na sua família, dentro da sua família. Isso é uma ferramenta de educação, de você valorizar. De você pagar uma mesada se o teu filho faz alguma coisa. Total. Lava uma louça, lava uma roupa, estende uma coisa, para ele entender o valor do dinheiro versus o trabalho, versus entender que ele tem que estar a serviço desde criança. Perfeito. Né? E tem um hábito agora que a criança não pode trabalhar, a criança tem que trabalhar, não é não pode, tem. Tem essa ideia agora? Eu não ouvi falar. Todo pra mundo mim, dizendo, não, criança não pode, criança é isso. Cara, olha só, eu quando era pequeno, filho, vai lá no mercado e compra a água, compra o suco, compra o refrigerante do almoço de domingo. Filho, vai lá e tira o cocô do cachorro. Filho, Sim. Vai lá e pega o gelo na geladeira. Filho, vai lá e arruma a cama. É assim que a gente aprende a ter responsabilidade. Sabe? E hoje aí vai lá e não pode mais fazer isso porque é exploração. Não tem nada de exploração. Eu comecei a trabalhar com 13 anos e o cara que eu sou hoje é porque com 13 anos eu carregava saco de batata de 50 quilos. E se olhasse uma criança, um jovem de 13 anos carregando um saco de 50 quilos, ia falar o quê? Nossa, tá judiando. Cara, não é por aí. Obviamente que tudo tem limite, né? Não estamos falando aqui de escravização, né? Não. Mas realmente de poder entender o valor do servir, né? Desde o seu desenvolvimento. Tem um projeto muito lindo que é de menor aprendiz. Pega a comunidade, vê quem são as crianças que tem ali de 14 anos em diante, coloca na empresa, tem todo um ritual de aprender a fazer. E é isso que faz a diferença. É isso que você dá, é para isso que você dá valor para as pequenas coisas, inclusive para aquela refeição que você está fazendo no intervalo do trabalho, né? Que você vou fazer uma refeição, mas para eu conseguir trabalhar, e hoje a gente vê isso na vida adulta, né, Pedrão? Você se preocupar com a tua saúde, você pratica atividade física, você come, você se hidrata, tirando essa parte agora, né? Esse momento aqui, que é um fragmento da tua vida, mas assim, você cuida. Então, assim, você é um exemplo para as pessoas que você como ser humano, como cidadão, como pessoa, para você conseguir executar a tua missão no mundo, seja ela qual for, você precisa estar saudável, você precisa olhar para si mesmo, antes de tudo, né, para o teu físico, como você falou. Então, essa conexão, né, do corpo, da saúde, e disso vem lá da infância. Você fala, aprendi tal, isso, mas depois passei por algumas situações que me levaram a mudar algumas coisas. E essa jornada humana é tornar cada vez mais humano um Pedrão que é empreendedor, que agora está candidato a político, que é político. E, enfim, como todos os outros convidados que vieram aqui, você come, você se alimenta e você olha para isso com atenção, né, Pedrão? E olhar de forma consciente para a comida, né? E agradecendo também. E quando eu como alguma coisa que eu sei que me faz mal, mas aquele desejo, entre aspas, carnal daquele momento de, não, vou me permitir isso aqui. Depois ele vem acompanhado não de que ruim que eu fiz isso, não, mas sim, cara, obrigado por eu ter consciência e saber que eu posso recuperar da seguinte forma. Isso é bom. O pior é quando não se tem essa consciência, né? Você vai lá, come o almôndega que eu falei com maionese verde às 6 horas da manhã. Cara, sim, uma salsicha, uma coxinha. Isso me preocupa porque as pessoas que estão em vulnerabilidade social, o acesso à alimentação que elas estão tendo hoje, barata, que elas podem pagar, não é uma alimentação de boa qualidade, sabe? Esse é um ponto que a gente vai... E aí é por isso que eu defendo que pessoas de bem, como todas as outras que têm uma vocação de liderança e de indignação com o status quo, comecem a se envolver com política, direta ou indiretamente. Porque é lá que é a esfera de tomada de decisão. Exato, é como a gente consegue mudar as coisas. É isso. E tem que ter. E aproveitando fazer um jabá aqui, na virada do ano, janeiro para fevereiro, eu restarto a escola de vereadores, que vai ser a porta de entrada dos novos líderes das cidades que nós tivermos pessoas matriculadas, sabe? Então, vai ser um curso que eu vou fazer, vou tirar tempo da minha vida,
Vou dedicar as experiências que eu adquiri ao longo dessa vida e vou compartilhar, ensinando o que faz, o que não faz e como faz para vencer uma eleição e se tornar vereador. Então, tudo que eu fiz aqui em Floripa, eu vou trazer para a galera. E olha, é mais difícil tu manter uma empresa aberta do que tu estar na política. A política te exige dedicação pra caramba e também te exige uma espiritualidade forte para tu conseguir aguentar as críticas, porque fica muito exposto. Mas sim, é fácil, desde que estejas alinhado. E o fato de tu tomar decisão e poder mudar uma realidade, isso não tem preço. Quando tu consegues fazer algo que é realmente puro e bom, aquilo joga o teu nível de felicidade assim, ó. Ah, muito legal, Pedrão. Vale a pena. Essa ideia de trazer pessoas novas, com visão nova para a política é uma grande oportunidade para a gente mudar a realidade que a gente vive hoje. Eu quero plantar essas sementes, sabe? Plantar muitas sementes. Para que a gente possa colher lá na frente uma mudança. Sei que vão entrar sementes boas, que vão virar grandes árvores, que vão dar bons frutos. Outras vão morrer na muda. Uma que vingar já tá muito massa. É isso aí. Não é? Então, esse eu vou tocar é a questão de honra. E aí, quem tiver interesse aí, tá convidado. Show! Pô, muito legal. Quero te agradecer por estar aqui. Não sei se ficou alguma coisa. Eu acho que teria muita coisa pra gente conversar aqui. Meu Deus! Eu quero abrir a geladeira, que eu tô com fome. Né? Bom, vamos abrir ele daqui a pouquinho. O frigobar vai ter alguma coisa pra gente comer. E a Ju? Cadê a Ju? Não falou nada? Ju. Bota a mãozinha aí, Ju. Bota a mãozinha aí, dá a mãozinha, Ju. Ô Pedrão, fala tuas redes sociais aí pra galera te seguir e tal. Galera, pedrãosilvestre.oficial. Só botar Pedrão, quem é aqui de Floripa, Grande Floripa já aparece, mas Pedrão Silvestre. Aí já vou aparecer lá na timeline da raça. Show! E é isso, gente. O Geladeira Podcast, o episódio do Pedrão tá chegando ao fim. Segue a gente, se inscreve lá no canal. Meu nome é Ariela Dutra, sou host. Se você quiser me seguir também é Nutri Ariela Dutra com H e 2 L's. Tô lá no Instagram com mais conteúdo sobre alimentação e comportamento. E segue o Geladeira. Geladeira Podcast, tá lá o episódio do Pedrão e os outros também. Se inscreve no canal e até a próxima. Boa!